Nós vamos explorar as estratégias e benefícios do networking e do relacionamento humano para o crescimento profissional e pessoal, com maravilhosos insights de Fátima Araripe e Diogo Hudson. Estamos recebendo Fátima Araripe, economista, administradora, empreteca, consultora, síndica profissional e palestrante para empreendedoras 50+. E Diogo Hudson, palestrante internacional, especialista em vendas, relacionamento, conflitos, inteligência emocional e inteligência artificial. Esse episódio é patrocinado pela Papelaria Carta d'Amore, com produtos fofos, divertidos, para tornar seus estudos mais criativos e sua própria criatividade. Siga @carta.d'amore no Insta. E esse episódio é patrocinado pela Produtora Ideal, onde as suas ideias se transformam em imagens reais. Siga o @produtora.ideal no Instagram. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Poder Pode. Bem-vinda, Nath. Obrigada. Bem-vinda, Mônica, ao nosso episódio. Obrigada. E você que está em casa, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like para a gente entender que você está gostando aqui do nosso episódio, que vai trazer vários insights incríveis para você no dia de hoje. Não deixem de compartilhar também, curtir, mandar para os amigos, pedir aquela força e acompanhar sempre a gente. Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Obrigada. Antes da gente começar, Mônica, ali embaixo. Ah, a surpresa no início, pensei que a surpresa fosse no final. Não, vamos botar a surpresa no início, né? Claro! Olha o ao vivo, a gente vai aqui fazer um jabá dos nossos patrocinadores. Muito presente para vocês da papelaria dos nossos patrocinadores. Carta d'Amore mandou para vocês. Obrigado, muito obrigado. obrigada. Mimo muito bonitinho. Legal. E a gente também tem um outro patrocinador, que a gente também vai fazer aqui um jabá, patrocinador da Produtora Ideal. E esperamos mais que vocês compartilhem aqui, curtem a Produtora Ideal, a Carta d'Amore e o Poder Pode. Eu queria, assim, que vocês resumissem, né, porque a gente tem um tempo, mas que vocês pudessem contar um pouquinho da trajetória de vocês e com foco nesse empreender que a gente tem lá, aquele estalo, aquele insight e tudo começa. Por favor. Perfeito. Obrigada, Nath. Obrigada, Mônica, pelo convite. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, o meu início de empreendedorismo, né, começou mais ou menos há uns 8 anos atrás. Tá? Por quê? Porque eu migrei, né, da área corporativa, né, para a área condominial. E a área condominial, né, as minhas funções não são funções elitistas, são funções que têm a ver com o empreendedorismo. Para mim, empreendedorismo é mentalidade. Então, como eu sou uma profissional que tem uma mentalidade de fazer com que o meu trabalho ele gere valor, agregue valor à vida de outras pessoas e resolve os problemas de outras pessoas, então eu percebi que eu tinha habilidades, características de empreendedorismo como empreendedora. E aí eu comecei nessa jornada, né? Então, foi mais ou menos 8 anos atrás, como síndica profissional, mas aí, mudando a mentalidade, eu me capacitei e me tornei empreendedora condominial, porque eu também lido com outros empreendedores também que queiram atuar nessa área condominial. Uhum. E essa sua ideia, né, quando você pensou a respeito, você já tinha determinado qual era o segmento que você ia focar no empreendedorismo? Quando você se tornou? Não, o empreendedorismo, na verdade, surgiu na minha vida por causa de um propósito, né? Eu identifiquei um propósito na minha vida que seria, no caso, passar conhecimento para outras mulheres, né, com idade 50+, né, ou mulheres maduras. E como foi um propósito que tocou no meu coração, eu falei assim, não, é a partir daí que eu quero trabalhar com elas e quero passar conhecimento para elas. Então, o empreendedorismo surgiu na minha vida como uma coisa assim, não de necessidade, mas uma coisa que realmente eu tenho que tocar na minha vida porque é um propósito que eu identifiquei. Ótimo, legal. Maravilha. Diogo? Então, eu começo a empreender quando eu estava para ser promovido numa empresa. E eu virei para eles e falei, olha, eu tenho alguns sonhos. Na época eu tinha um sonho de
lançar um livro e um sonho de fazer um evento. Na época eu era advogado, e aí eu resolvi lançar um livro, lancei um livro na época, o Manual do Profissional de Direito, e eu criei um evento na época que era uma feira de advocacia, e depois a OAB comprou essa feira de mim. Eu fiquei 5 anos com a feira, e dali em diante eu falei, cara, quero empreender, quero me desenvolver. Comecei fazendo todo esse trabalho na área jurídica, dei aula na Escola Superior de Advocacia, tudo isso, até um dia que eu terminei um relacionamento afetivo e eu estava super mal. Minha vida deu uma volta 360 graus. Eu não estava muito feliz também na vida profissional, estava muito cansado, dando muita aula. E aí, simplesmente, eu fui cuidar das minhas emoções, né? Eu falei, cara, eu preciso olhar para dentro de mim, ver o que está acontecendo. E aí comecei a fazer esses cursos que a gente adora fazer, de autoconhecimento, né? E aí eu fiz um curso, fiz outro. Falei, cara, agora eu quero profissionalizar. Resolvi estudar, então, com os melhores do mundo. Fui para os Estados Unidos, estudei com o Tony Robbins, fiz 2 cursos com ele. Fui para a Índia, fiquei 4 dias em silêncio. Fiz 2 cursos na Índia, fui para a Alemanha, fiquei 1 semana na presença de um cara que trabalha a parte de terapia familiar. E aí eu falei, agora eu vou empreender nessa área. Então eu larguei tudo que eu fazia na área jurídica, comecei a trabalhar dando aula. Na verdade, comecei a trabalhar atendendo, como terapeuta, como profissional dessa área de desenvolvimento humano. Os meus próprios clientes, que eram os advogados, né? Advogado queria trabalhar ansiedade, estresse, tudo isso. Aí eles pediram, Diogo, me ensina como é que você faz isso. Aí eu comecei a dar aula disso. E eles começaram a me levar para as empresas, que eram clientes deles. Então o advogado atendia uma empresa e falava, Diogo, você já atendeu meu escritório, você já me atendeu individualmente, vai nessa empresa aqui que ela precisa do teu trabalho. Aí eu comecei a palestrar nas empresas. E assim são mais de 100 mil pessoas treinadas, né? Então... Isso foi quando, mais ou menos? Olha, eu começo a minha primeira palestra profissional em 2007. E a minha empresa eu monto em 2012. Então, eu não sei fazer conta, mas aí vocês fazem. Alguns, muitos anos aí. E aí, resumindo a história, depois de algum tempo, eu dou aula para uma mulher linda, que é médica, e ela fala, Diogo, teu trabalho é muito legal, mas eu quero uma outra coisa além da medicina, e ela estava passando pelo mesmo que eu passei na área jurídica. E aí eu fiz um trabalho individual, que é o meu trabalho principal, eu trabalho com os bonequinhos assim, e simula a vida da pessoa, a vida da empresa. Ela fez... é Enneagrama? Não é Enneagrama. Minha formação é psicologia, então eu trago a psicologia, mas junto com isso eu trago bonecos de madeira que simbolizam a vida da pessoa. É uma abordagem sistêmica e aí ali eu aplico várias técnicas, né? Mas basicamente, eu trabalhei com ela adorou e ela falou, Diogo, quero trabalhar com você. Eu falei, vem pra cá, fica aqui 15 dias, se você não enlouquecer, a gente trabalha junto. Dentro. Aí ela virou minha sócia e eu fui muito ético, eu esperei o curso acabar, porque foram vários cursos, né? E depois de 7 meses nós nos casamos e ela virou sócia da empresa. E depois que ela entrou para a empresa mudou totalmente, assim, né? Nada melhor do que uma mulher para poder ajustar tudo, né? Tudo nos o lugares. homem é muito explosivo, muito de desbravar. A mulher é de olhar pro chão, né? Ela me chama às vezes de balão, né? Porque eu tô sempre pegando balão, tendo muitas ideias. E ela, não, tá, mas um passo de cada vez, vamos lá, vamos fazer. E com isso a gente começou a crescer. Então aquelas turmas que eram de 5 pessoas, 7, 10, passaram para 40, 200, 300, 400 pessoas no auditório. A Flávia e eu fomos para fora do Brasil dando treinamento. Então fizemos Portugal, Angola e basicamente foi assim que eu comecei a empreender. Você falou que a gente vai falar aqui sobre networking. Eu quero já trazer esse tema que o networking ele é muito importante para tudo. Às vezes as pessoas não têm essa noção, porque a gente não é treinado para isso no colégio, né? Não. O networking não é só para você fechar um negócio, não é só para você vir para um podcast ou para fechar um negócio. Não, o networking é você ter uma rede em quem você possa confiar em todas as áreas da nossa vida. Através de network eu tenho o meu médico, através de network é o meu dentista, através de network é um problema às vezes que eu tô para resolver no meu dia a dia e eu não sei como resolver, até as coisas mais simples. Alguém sabe consertar um relógio, alguém sabe... Alguma coisa do carro, né? Aí, pô, cara, arrebentou um cano aqui de água na minha casa, quem pode me socorrer? Então, quando você tem uma rede de pessoas que podem te auxiliar,
e auxiliar a sua família, a sua empresa. Isso é networking. Não é só você chegar num lugar ou num grupo de pessoas para poder vender suas coisas para aquela pessoa. É criar confiança e também você se abastecer de pessoas que são confiáveis. Porque, às vezes, hoje é muito difícil você ir num salão de beleza e falar, cara, eu quero que você faça o meu cabelo, e tenha confiança naquela Exatamente. pessoa. Né? É você chegar na sua casa e falar, olha, eu preciso de um pedreiro para poder pintar essa parede. Confiar nas pessoas. Isso daí é um network. É uma rede que vai indicar as pessoas que a gente confia e, assim, além de negócios, que você possa ter ali qualidade de vida e profissionais de qualidade. E na realidade, Diogo, isso sempre existiu. Se a gente pensar, isso tudo que você está colocando, isso faz parte do nosso dia a dia. Né? Quem é que não tem um problema em casa, né? Que estavam até falando de alguns problemas com cera que acontecem. Quem não tem um problema com cano, quem não tem problema com carro, quem não tem um problema de escola, às vezes precisa trocar a escola. Né? Então, isso sempre existiu. A gente é que veio de uma educação que nunca foi falado sobre isso. E as pessoas não tinham isso em mente, que se chamava network. O network, na verdade, surgiu na década de 90, né? Então, assim, foi uma nomenclatura que foi utilizada para... a gente tem mais recursos, né, atualmente, né? Desde a década de 90 tem mais recursos para poder fazer com que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia, como você colocou muito bem, Mônica, de uma forma mais estruturada, de uma forma mais com processo, né, e tudo mais. E como o Diogo colocou muito bem, a network, na minha visão, é você criar conexões saudáveis. Só que para você criar conexões saudáveis, você tem que criar relacionamento com as pessoas. Porque um relacionamento, vamos dizer assim, raso, você não consegue fazer essa conexão de conhecimento do que né, aquela pessoa pode te ajudar e o que você pode ajudar para aquela pessoa em algum momento. Tem que ser um jogo de ganha-ganha. Tem que ser um jogo de ajuda mútua. Sim. Né? Então, assim, sem interesse nesse sentido. É realmente você conhecer a pessoa de uma forma mais profunda, não de uma forma superficial, e as conexões, elas acontecem naturalmente, né? Exatamente. Deveriam acontecer naturalmente, né? O que a gente espera, né? Que seja. Mas aí você estava aí engatando num próximo assunto. Então, basicamente, eu falei sobre a importância do networking em todas as áreas da nossa vida, e eu sinto que o que faz a gente se destacar no networking é exatamente a forma que a gente se apresenta. Porque no 1 a 1 você entende o problema da pessoa e você busca uma solução. Mas quando você está num grupo, essas pessoas passam a ter uma certa percepção sobre você. Então, elas criam um estereótipo e te rotulam. Olha, aquela ali é a médica, aquela ali é a advogada, aquela ali é a dentista, né? Então, o que eu percebo? Eu percebo que no mundo ultra competitivo, as pessoas criam, às vezes, alguns tipos de apresentações que são muito genéricas, e isso dificulta a pessoa entender o real sentido do trabalho daquela pessoa. Então isso que a Fátima está trazendo é muito legal, que é a pessoa te conhecer, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de vender ou de se comunicar, mas quando ela explica aquilo que ela faz com um pouco mais de tempo, isso cria uma certa credibilidade para poder a gente indicar o trabalho, que não é exatamente o recomendável. O recomendável é que você fale muito rápido sobre o seu trabalho, que todo mundo que esteja ouvindo ali entenda e que venha te procurar por aquilo. Mas ainda com dificuldades de vendas, é possível fazer networking se você criar intimidade com a pessoa, a ponto da pessoa confiar, de ouvir falar do seu trabalho e de você também conseguir agregar valor na vida daquela pessoa. Quando eu falo criar intimidade, não é simplesmente ficar amigo daquela pessoa, é agregar valor. Olha, você está precisando de conhecer quem? Eu estou precisando conhecer o dono do restaurante X. Olha, eu vou me esforçar durante essa semana para poder fazer contato, porque tem um tio meu que trabalha lá e tal. Então você apresenta aquela pessoa, agrega valor, e isso vai ter, óbvio, uma recíproca verdadeira. É a minha visão. Isso é bem interessante, porque assim, a gente estava até conversando antes que difícil é você ter pessoas que façam sem querer algo em troca, só benefício próprio. Né? Porque você está dizendo, quem você quer conhecer? Tá, mas espera aí, você também não quer saber quem eu quero conhecer? Sabe, não é só você que pode me apresentar, eu também posso te apresentar. E, de qualquer forma, isso aqui também gira. Né? Às vezes não sou eu que vou te linkar a uma determinada pessoa, mas é alguém que está aqui do nosso lado, que ela resolve linkar. E a gente vê como a gente não precisa de uma pessoa. Nós somos todos juntos, o que as pessoas não têm noção o quanto pode alcançar. Porque somos todos juntos.
É porque para crescer, todo mundo precisa de outras pessoas. Exatamente. Ninguém cresce sozinho. Ninguém consegue sair do lugar se não tiver ali um apoio, um time. Mas a minha visão do networking, principalmente dos grupos de networking empresarial, ela se baseia na intenção que você vai para aquele grupo. Tem pessoas que não têm essa intenção de comércio, de tal, e aí também não vão ter resultado. E tem pessoas que são over, né? Vão ali só para poder ver o seu próprio favor. Eu sinto que tem que ser uma troca. Exato. Agora, essa troca tem que ter a tua intenção. A pessoa que você quer conhecer, o nome da pessoa que você quer conhecer, o lugar que essa pessoa transita, porque às vezes você conhece aquela pessoa, mas você sabe a academia que aquela pessoa frequenta. Então, não necessariamente as pessoas vão indicar aquela pessoa pela empresa que ela trabalha, mas pela academia que ela frequenta. Então, isso faz muita diferença, a intenção que você vai no lugar. E isso é para tudo. Isso é uma palestra que você vai ministrar, isso é qualquer coisa que você vai fazer. Qual é a intenção que você vai fazer aquilo? E às vezes também acontecem, né, aqueles monges que aparecem, que acham assim, eu ajudei todo mundo, por que as pessoas não me ajudam, né? Tem os monges, né, no meio do caminho. Então, tem aquelas pessoas que são os caçadores, que é assim, cara, você tem que me vender de qualquer jeito, o que eu faço para poder entrar na tua empresa? A pessoa não quer nem saber do outro. É isso que a gente acabou de comentar. Sim. Tá todo mundo voltado pro próprio. Mas também tem os monges, né? Os monges são assim, então, eu sou muito bom no que eu faço, sou excelente no que eu faço, mas a pessoa se apresenta mal, ela não se veste bem, ela não passa uma percepção de valor, ao mesmo tempo também ela não consegue explicar o trabalho dela de uma forma comercial. Então, às vezes, a pessoa também não tem a recíproca. Um grupo de network não é uma caridade onde as pessoas são obrigadas a te indicar alguém. O grupo de network é uma troca justa. Agora, se você quer caridade, aí você vai fazer isso em outro lugar, no ambiente religioso, em outro lugar. Aí sim, aí é ajuda verdadeira. Você ajuda a pessoa sem esperar nada em troca. No grupo de network, não. No grupo de networking há essa troca, há necessidade dessa troca. Mas a gente não pode nem ir para o campo do monge, né? Que é a pessoa. Nada contra os monges, tá? Eu tô falando aqui só um exemplo, um estereótipo. Não, só aqui dentro do grupo. Dentro do grupo. Nem para esse canto e nem para o outro canto lá do caçador, porque senão você termina sendo mal visto, né? São perfis, né? São extremos, né? Isso. A gente tem que ter um equilíbrio, né? E o Diogo falou muito bem, a gente tem que ir nas reuniões de network, eventos, enfim, para ser intencionais mesmo, você verificar, olha, esse evento, esse workshop tem um público, é um ambiente que eu quero estar inserido, é um ambiente que eu vejo que tem conexão com o meu negócio, que tem conexão com onde eu quero chegar? Tem. Então, assim, você tem que fazer a sua parte também. Você tem que buscar, né, essas novas conexões, esse ambiente que você quer circular, né? Então, você busca e chega lá. Network começa, assim, no primeiro momento que você põe o pé no evento ou no grupo de network. Eu já acho que começa em casa. Eu já ia falar isso. Não. Eu ia falar isso. Começa em casa porque você se prepara, né? Psicologicamente. Prepara psicologicamente. Não, a sua imagem. Perfeito. A sua imagem. Perfeito. Você não pode passar despercebido, não pode ir de qualquer jeito. Sim. Porque a gente vai rotular, não tem jeito. Claro. Porque as pessoas são assim. a gente tem a linguagem verbal e a não verbal. Então, você chega no grupo de networking sem postura, você já tá falando. É a forma que você anda, é a forma como você se veste, Como é você a forma como você fala. Né? Então, assim, tudo isso é o introdutório, vamos dizer assim, para você estar naquele grupo de network, né? E depois, né, quando você já estando lá, você tem que começar a conversar com as pessoas que estão próximas, se apresenta, né, e pergunta para ela, né, você vem sempre aqui, qual é o seu ramo de atuação, o que você gosta de fazer, e assim, mostrar interesse genuíno, né, em relação à pessoa, né, no sentido isso que eu ia falar, a gente acaba que estabelece aqui umas relações que a gente tem que ser verdadeiro. Sim. Eu realmente quero saber de você, eu quero saber de você, e a gente vai trocando e vai fluindo. Mas se rolar uma proposta, você não vai ficar chateada, né? Não, eu acho que não. Depende do tipo de proposta. Não, eu digo assim, se você conseguir enviar uma proposta para pessoa comercial, óbvio que a gente não fica chateado no network. Pelo contrário. Você tá no network e você conseguir chegar ao ponto de já emitir uma proposta no dia seguinte, por exemplo, eu conversei porque deu certo, hein? Deu certo. Então, aquela coisa, né, o approach, né, que você teve com a pessoa, né, a conversa, fez com que ela se identificasse com você, e aí, no caso, surgiu a proposta. Então, assim, isso é o melhor dos mundos. Né? E às vezes não é nem aquela pessoa que você conversou muito que vai fechar negócio com você, mas às vezes ela conhece alguém no grupo de networking dela pessoal que
pode fechar um negócio com Sim. você, porque nem todo mundo é seu cliente, tá tudo bem. E aí, mas ela pode conhecer pessoas que são seus clientes. Então, por isso que quanto mais você conhecer pessoas, melhor. Porque quanto mais você tiver relacionamento com pessoas, mais aquela pessoa vai espalhar a sua mensagem por aí. E tem outro detalhe também, Nath, assim, na minha opinião. Você começa indo em grupos que você se identifica na questão de negócio e tudo mais. Só que quando você já está começando a se ambientar ou fazer parte de alguns grupos de network, é interessante você reciclar um pouco, ou em vários, porque em cada grupo de network que você vai, mesmo que sejam assuntos ou um pouco diferentes, você aprende com outras pessoas também. Então, você vai conhecer pessoas com perfis diferentes, que você pode conhecer novas técnicas, né, aprender alguma coisa com outras pessoas que têm uma mentalidade diferente da sua. E como você falou muito bem, às vezes não é, o que eu posso oferecer, o que a pessoa pode me oferecer. Mas você pode pensar o seguinte, bom, eu vou fazer a ponte entre o João e a Maria, porque eu sei que o João precisa de determinado serviço, produto, e a Maria tem esse serviço, produto para oferecer. E aí você conecta. Duas pessoas. Duas pessoas. Então, o network também é nessa questão de conectar pessoas, não só eu com outra pessoa, mas pessoas, né, que estão em nossa volta, podem né, precisar que podem ajudar. E isso vai, você ajudando, a pessoa acaba sendo grata a você. Então, assim, vai lembrar, poxa, a Fátima me indicou a fulana de tal porque resolveu um problema que eu tinha. Você quer ver uma coisa que eu acabei de lembrar? A ex-mulher do meu irmão, a mãe dela tinha feito uma cirurgia, e aí ela estava no hospital e ninguém recebeu notícia nenhuma. O meu irmão lembrou de uma pessoa que conhecia uma pessoa que trabalhava naquele hospital, conseguiu a notícia antes mesmo da família. E aí a gente no carro, meu irmão contando a história, minha sobrinha, nossa pai, mas você conhece todo mundo. Aí meu irmão falou assim, conhecer pessoas é o ponto-chave da vida. Porque exatamente, você precisa conhecer pessoas, e não é só em grupos de networking, conhecer pessoas no âmbito geral, para você conseguir fazer conexões e conseguir aquilo que você quer. Nem que seja uma informação de uma pessoa que acabou de operar. Entendeu? E uma coisa também interessante é a gente, às vezes, não criar muita expectativa em relação ao outro. Que é muito comum. A gente olha e fala assim, pô, esse cara parece rico, né? Ele parece influente. Às vezes não sai negócio nenhum com aquela pessoa. Eu vou contar um exemplo. Uma vez eu estava num grupo de networking de manhã e entra na sala um rapaz e eu faço a minha apresentação e cada um fazia a sua apresentação. Esse rapaz vem falar comigo e fala assim, você é palestrante? Eu falei, sou. Então, eu queria pegar o seu contato porque eu moro na Angola. Era o brasileiro que morava lá e ele precisava de alguém que pudesse ir lá e dar um treinamento. E aí ele me mandou a mensagem, na mesma hora eu respondi a mensagem, falei que tinha interesse, queria marcar uma reunião para poder saber um pouco mais. Quando eu abro a reunião na internet, ele fala, olha, era uma semana depois, ele falou, eu já voltei aqui para Angola, aqui ao meu lado tem um angolano, e você é a primeira pessoa que responde para a gente de forma direta, simples e com interesse de fazer. A gente tentou grandes palestrantes aí do Brasil, até coaches famosos, e não responderam para a gente. Eu falei, poxa, que legal, obrigado. E aí, o que eu posso fazer? Resumindo, cerca de 3 meses depois, eu dei 10 palestras na Angola e dei 2 treinamentos lá. Eu tive no programa mais famoso da Angola, então eu dei uma entrevista lá, saí na rua, todo mundo falava comigo, as coisas mais loucas que você imaginar por causa de network acontecer. Eu falo num programa ao vivo, eu saio na rua, todo mundo achou o máximo, aquela entrevista que eu dei era uma coisa muito diferente para a cultura deles. Eu falei um pouco de vendas, mas eu também tenho um livro chamado A Arte de Lidar com Pessoas Difíceis, que eu falo de desenvolvimento pessoal, e aquilo para eles foi fantástico. De repente, eu recebo a ligação de um juiz federal, ligado ao governo, tudo, e ele pega o telefone, me liga e fala assim, olha, Diogo, acabei de ver a sua entrevista, era um programa popular, como se fosse a Ana Maria Braga, Fátima Bernardes daqui, e eu tô te ligando não como juiz federal, mas eu tô te ligando como cidadão, e eu quero que você venha até a minha cidade daqui a 2 dias. Se você vier, eu vou parar a cidade. Eu falei, o quê? Ele falou, isso mesmo, eu vou parar a cidade porque a gente precisa do seu trabalho e da sua esposa. Eu falei que a minha esposa virou minha sócia, a gente palestra juntos. Eu chego lá 2 dias depois, quando meu avião desce, vem uns carros assim, aqueles carros blindados, oficiais.
Então ele ia na frente, os seguranças atrás, e um outro carro pra gente, a gente escoltado ali na cidade. Aí ele falou assim, então, agora vocês vão para a principal rádio, para a principal TV, a gente vai lá dar entrevista na rádio, dar entrevista na TV, agora vocês vão para o melhor hotel da cidade, a gente fica lá no melhor hotel da cidade. Mas isso porque ele tinha assistido você do programa? No programa, mas isso não é por causa disso, isso é porque eu dei atenção ao pelo garoto no network. que ele deu. O network foi Não, onde mas tudo ele, começou. Ele assistiu o programa. isso. Ele assistiu o programa. O que eu estou falando aqui é exatamente uma história que Uma coisa foi é puxando uma a consequência outra. de tudo que você constrói lá atrás quando Isso. você planta semente no networking. Isso aí. E aí ele me leva para E detalhe, desculpa, mas é uma coisa simples, né? Responder. responder Tratar bem. sim. rápido e responder rápido. E tratar bem. E tratar bem. Você foi O que dá único. atenção, né? Que mostrou interesse. Exatamente. Então, as pessoas gostam de ser ouvidas, gostam, Claro. né? Todo mundo gosta. quer se sentir importante. Claro. Todo mundo. Agora, o Diogo falou, né, desse episódio de network dele. Eu vou dar um exemplo também de um episódio de network interessante meu também. Também conheci um dono de uma editora num grupo de network. E aí a gente conversando, etc., a gente percebeu que a gente tinha um propósito parecido, né? Então, ele é dono de uma editora que é especializada em empreendedorismo. E aí a gente conversando, amadurecendo a ideia, tal, etc., vários pontos em comum, ele me convidou para ser coordenadora, junto com ele, de um livro, tá, que vai ser lançado na Bienal em junho, chamado Mulheres Empreendedoras 50 mais. Legal. Bravo! Então, o que acontece? Foi a junção, network, juntou o mesmo propósito de pessoas diferentes, tá? Para atingir, para deixar um legado para outras pessoas. Então, assim, o network também é importante não só para essa questão de relacionamento, né, de ajuda, mas é para a questão também de você atingir seus sonhos, né, Sim. de você, né, poder formar trabalhar parcerias. formar parcerias, Isso. negócios, projetos que você vai deixar o seu legado. Com certeza. Isso é muito importante. Bom, vou inclusive. terminar a história da Angola. Desculpa. Dá Tranquilo, de Angola! boa. Dá Angola! Eu tava lá nesse hotel, né? Ele me levou para o hotel. E aí, resumindo, só para finalizar a história, não deixar aberto, depois que a gente fez todas as entrevistas lá na cidade que ele falou que ia parar, ele leva a gente de carro e a gente vai até uma universidade. E quando a gente chega nessa universidade, realmente a cidade estava parada. Era mais ou menos assim, sei lá, não tem um número de pessoas, sei lá, mas talvez umas 500 mil pessoas do lado de fora, e do lado de dentro um auditório com 300 pessoas sentadas, fora a galera que estava em pé. E ele realmente movimentou tudo e colocou a gente lá em 2 dias. E cara, ele falou, eu não meti a mão como juiz, eu meti a mão como cidadão. Eu quero que você leve essa mensagem para a galera que está aqui. E aí eu palestrei lá, fui aplaudido de pé, foi incrível. E quando terminou tudo, eu fui conhecer as praias, que eram as praias onde saíam os escravizados, né? Então foram 6 milhões de escravizados. Ele me levou nas praias e eu conheci. Lindo, né? As praias lindas. As praias de Benguela, o nome da Benguela, cidade. onde minha mãe nasceu. É onde sua mãe nasceu? Nossa, não existe coincidência na vida. Foi uma angolana que apresentou a gente. E as praias de Benguela foi uma coisa muito linda, as praias, ao mesmo tempo é um contraste, porque é da onde saíam os escravizados, e ali a gente viu, né, o porto e onde eles ficavam, e era uma coisa muito chocante. E tudo isso, assim, melhorou a minha forma de olhar para o mundo culturalmente. Isso fez com que eu me conectasse às pessoas internacionalmente. Depois disso, ele ainda me levou num diretor de uma faculdade, que o cara é português, que já me conectou numa faculdade de Portugal. E o que eu estou falando para vocês aqui é assim, a vida, ela é sempre uma consequência das sementes que a gente planta. E no network a gente pode plantar muitas sementes e colher muitas sementes. Enfim, eu sou um contador de histórias e eu posso contar várias histórias de networking aqui que funciona muito bem. Mas isso é sensacional. Assim, pegando esse gancho das sementes, o que vocês trazem para as pessoas? Porque a gente está falando sobre networking, mas a gente sabe que existem pessoas que ainda não fazem, ainda não sabem. Isso que a gente está comentando aqui, tem gente que nem sabe como é que uma pessoa conecta duas e tal. O que vocês trazem assim pra gente sobre essas sementes e que vale a pena a gente circular, porque conhecimento nunca tem fim.
Vai lá, Fátima. Perfeito. Para quem está começando, né, no geral, não estou falando só com quem está começando com empreendedorismo, tá? Que quer começar a fazer, né, o network. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Se a pessoa está insegura, se a pessoa não sabe qual o grupo que eu vou procurar, qual ambiente que eu vou começar a me conectar, pede ajuda a uma pessoa já experiente. O que acontece é que, às vezes, as pessoas, elas não são humildes a ponto de perceber assim, se eu não sei, eu vou procurar alguém que saiba, né? Então, a minha dica se você não tem essa curiosidade de procurar, tipo, no Simpla, no LinkedIn, né, nas redes sociais. Isso é interessante. Isso, fala um pouquinho mais como é que as pessoas podem achar, porque às vezes as pessoas não sabem nem por onde, né? Sim. Aonde que elas vão achar, como é que é isso? Quem não tem contato nenhum com network, eu aconselho, primeiramente, procurar nas redes sociais, tipo, no Simpla, eventos, workshops, né? A rede social já é um networking, né? Claro, total. E aí, LinkedIn, etc., né? Vê os assuntos que interessam e participa daquele evento, né? Dentro desse evento, pode ter certeza que você, conversando com outra pessoa, essa pessoa já faz parte de um grupo de network de negócios, né? Ou empresarial, né? Vamos dizer assim. As pessoas estão lá buscando conhecimento, buscando novas conexões, mas ali com certeza tem outras pessoas que já estão envolvidas em algum grupo de network. Então você pode aproveitar essa situação. Agora, se a pessoa, eu não sei, eu queria chegar no fulano de tal, que eu queria conhecer, aí se você conhece alguém que conhece essa pessoa, o que você faz? Você pede para essa pessoa te indicar. Aí, entendeu? Vai com alguém experiente. Aí a pessoa que é experiente chega assim, oi fulano, tudo bem? Vou dar um exemplo. Oi Zico, tudo bem? Como é que você tá? Aí começa a conversar, tal, etc. Olha, eu estou aqui com meu amigo fulano de tal, não sei o quê, e o seu amigo que é experiente, ou que tem os contatos já firmados, de network firmados, te faz a referência, te faz a indicação. Então, tem esse meio também. Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala, ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, se você está inseguro em alguma coisa, tenta contar com a ajuda de alguém. Se você não tem ninguém para contar, vai para as redes sociais e começa a sua procura a se conectar por ali. Porque nas redes sociais está o mundo inteiro, né? E ali é um campo absurdo. E é exatamente o que eu falo, assim, de rede social. As pessoas querem falar delas. Então, na rede social, você vai falar de você, para a pessoa te conhecer. Até porque ela vai se conectar com você, ela vai comprar de você, né? Vai fazer a venda ali, quando ela entende quem você é por trás daquela empresa, daquele negócio. Mas ali também a gente tem que falar um pouco sobre o outro, o que o outro quer ouvir para a gente poder se conectar. Porque quando a gente estabelece uma conversa, não adianta falar só o que eu quero. Eu preciso falar o que o outro quer ouvir também. Para conectar, inclusive. Exatamente. Bom, a minha visão é que o empreendedorismo é uma coisa muito recente na cultura brasileira. Demais. Se a gente for pegar as gerações, a geração do meu pai, por exemplo, eram os bancos. Meu pai trabalhava no Banerj, eram os bancos, né? Eram as companhias, as grandes companhias, tudo do governo. Então, você tinha lá as telecomunicações do governo, você ia comprar um telefone, era o preço de um carro, você ainda tinha ações do telefone. Isso. Tem que até explicar isso para a galera mais nova, de 20 anos, que a galera não entende. Ninguém vai entender. Em casa era rico. Rico. Era impressionante isso. E aí você tem Era linha, né? Hoje em dia ninguém tem. Então, é uma geração que era abastecida por uma teoria de que você tinha que arranjar um emprego, você ficaria lá nesse emprego 20, 30 anos. Depois vem a minha geração, que é a geração onde a gente começa a ficar triste e infeliz no trabalho por volta dos 35, 40 anos, é onde geralmente vem o grito do empreendedorismo. E você tem uma geração mais nova, que é a galera depois da minha, que já escuta falar de empreendedorismo e já nasceu com a internet. Então é uma outra mentalidade. Só que ainda assim, um país onde você tem lá 5 milhões de jovens que nem estuda, nem trabalha, um país que tem inúmeros, né, milhões de pessoas, né, desempregadas, pessoas com dificuldade financeira, até de fome, quando você fala em empreender, tudo muito arriscado. E realmente é.
Só que para que isso aconteça, né, existe uma necessidade de mudança. Óbvio que o Sebrae ajuda muito, existem incentivos do governo, só que isso é uma mudança cultural. Então, o que eu vejo? Para chegar no networking é como se fosse uma coisa muito distante. Ainda existe uma visão social que empresário, só se você falar que você é empresário, você é ultra rico. Só de você falar que é empresário é como se você fosse alguém à margem da sociedade, né? E você está muito rico, os outros estão muito pobres, como se fosse proibido. Então, existe essa visão social, e para que essa visão social mude, é muito mais um indivíduo romper a bolha do que uma coletividade romper a bolha. Então, é aquela pessoa que está lá na família falando assim, está todo mundo desempregado, vou vender pipoca lá no ponto de ônibus. Esse cara rompe a bolha. Está todo mundo desempregado, então eu vou pegar aqui o bolo de pote, vou levar na minha igreja evangélica e vou vender ali para os fiéis. Está todo mundo desempregado, eu vou fazer sanduíche e vou vender na praia. Então, quando a gente tenta romper a bolha com o empreendedorismo, existe toda uma visão que a gente chama de consciência de grupo, né? Que a consciência de grupo sempre vai falar, não, é arriscado demais. Isso existe desde os primórdios. A consciência de grupo, ela existe para a gente se proteger. Mas sabe o que eu acho engraçado? As pessoas falam assim, eu não vou empreender porque é arriscado. Prefiro trabalhar no emprego. Mas esse emprego, ela esquece, né? Que é o empreendedorismo de uma outra pessoa. Então não é porque é arriscado, é porque ela não quer se arriscar. Não, é aquela coisa, acho que é garantido, né? Sim. Mas só que não, da noite pro dia você pode ser demitido, então não tem garantia nenhuma. Mas e a visão cultural? E o que foi plantado nessa pessoa desde o tataravô dela? É isso aí. Porque assim, não existe essa cultura de que eu confio no meu trabalho, então vem aqui e me compre. A história do brasileiro sempre é do patinho feio. E isso talvez não mude pelos próximos séculos. E o que eu estou falando isso vem de quê? Eu falei aqui da questão da escravização, e isso vem também das famílias ultra desestruturadas. Se você for parar para pensar, quando você tem a falta de um pai ou a falta de uma mãe, o nível de autoconfiança da pessoa não existe, né? Então, quando a pessoa pensa em ter uma ideia diferente do que tem a maioria, ela se sente completamente excluída, então ela vai contar a história de patinho feio, e ainda que ela tenha sucesso, talvez ela não se sinta merecedora, né? Porque é muito difícil isso, é como se a gente tivesse treinado para poder ter fracasso. Se tem sucesso, é proibido, é pecaminoso, e eu passei isso na veia, né? Eu sou um cara que eu tive muito sucesso dentro das possibilidades que eu criei profissionais. Quando eu fui para o marketing digital, que é a tua área, ganhei vários prêmios do Érico Rocha, lá do Fórmula de Lançamento, ganhei as placas da Hotmart, visitei mais de 50 países. Então, assim, quando eu tive algumas peripécias assim, da minha vida que eu podia usufruir, sempre vinha aquela voz do não merecimento. Pô, por que você pode? Por que a tua família não pode? E por que você conseguiu? E por que a tua família não conseguiu? É como se fosse injusto eu conseguir. Né? Então, assim, é uma voz que eu trabalho ela há muitos anos, e é óbvio que de vez em quando ela vem. Eu não venho de família rica, né? Eu nasci no Meia e fui camelô, depois eu fui office boy. Então, assim... Já estava na veia, né? Assim, a minha avó que me falou para eu ser camelô. Foi minha primeira profissão com 15 anos, né? Que legal. Ali que eu aprendi a vender. Silvio Santos começou como camelô. A minha avó... Não, mas quem mandava era ela. E ela mandava muito. A minha avó... Essa história é muito boa. A minha avó vira para mim e fala assim, Diogo, então, eu tô aposentada há muitos anos. Ela devia estar aposentada, sei lá, uns 30 anos. E ela falou assim, mas eu quero me sentir útil. E eu vou abrir um brechó. Aí, quando ela falou, eu vou abrir um brechó, eu imaginei uma grande loja, um galpão, né, com as roupas. Ela falou, não, Joe, tem 2 mesas aí na tua casa, você vai pegar, você vai levar, vai botar no meio da rua, vai montar a barraquinha pra vovó e a gente vai sentar ali e vai vender. Pra vovó, que bonitinha. Vovó Mafalda, que tinha até uma vovó Mafalda na televisão, mas era o mesmo nome. Sinto muita saudade dela. Gente, olha como é que isso estava realmente na veia. Gente, a gente está falando de uns anos aí atrás. Muitos pra anos. ela achar Eu tava com 15 que anos. estava aposentada, virar e falar, quero me sentir útil. Incrível. Incrível isso. Ela ficou 11 anos com a barraquinha. E ali eu aprendi a vender. Caramba. Olha que surrealidade. Ela chegava e falava assim, Diogo, a gente vai fazer só lucro. Eu falei, como assim, vó? A senhora não vai comprar roupa? Ela, não, vou pedir doação. Era um brechó. Gente. Então ela chegava para todas as amigas, as pessoas da família, e falava assim, você tem uma roupa antiga aí boa para poder eu vender? Tem. Ela ia botando ali a roupa e ela vendia. E ela pegou as senhoras da rua, que era o público-alvo dela. Então as senhoras desciam para fazer compra no supermercado, não tinha internet, não tinha nada disso, então desciam para fazer compra, ela chegava, conversava, fazia amizade e tal.
e ela virava e falava assim, olha, depois você me paga. Botava a roupa na bolsa da mulher, a mulher pagava para ela e, cara, virou um point e todas as senhorinhas se encontravam e ela vendia, olhava para ela vendendo e falava, ó, não consigo fazer igual. Ela, não, um dia você vai fazer igual. E ali eu aprendi a vender. Ficava atrás, a Rua Fábio da Luz, no Meia, tem o muro do Mackenzie, atrás do muro do Mackenzie. Ela ficou 11 anos com a barraquinha. Depois eu fui ser office boy, depois eu fui ser gráfico. Eu contava papel todo dia. Imagina você contar, só contar papel. Eu só contava papel. E aí o papel chega naqueles fardos grandes, né? Aí a gente cortava e conferia para saber se o fornecedor entregava no mesmo número. E aí eu tô falando isso por quê? Porque se a minha avó não me puxasse, talvez eu não pensasse em empreender, talvez eu seguisse o caminho que a minha família achava de melhor, que era, Diogo, vai estudar, vai fazer uma faculdade e vai fazer o concurso ou vai ter um emprego, né? O Brasil foi, né? Agora não é tanto mais, mas eu diria que ali em 2005, né? Na época do governo Lula, no primeiro governo Lula, não sei se é o primeiro, mas ali naquela época era o Lula no governo, então tinha uma coisa de concurso público que virou um mercado. Eu trabalhei na época na Academia do Concurso Público, não sei se vocês lembram dessa... Eu lembro, eu estudei lá. E tem uma coisa muito interessante, né? Isso eu posso até contar, que a gente fez uma pesquisa nessa época, eu era responsável pelo marketing. E a frase da Academia do Concurso Público na época era assim, eu não lembro bem, mas dava esse sentido assim, se você quer passar no concurso, estude aqui. Era mais ou menos nesse sentido. Tá. A gente fez uma pesquisa, a gente começou a entender que o brasileiro, ele não quer estudar para passar no concurso, ele só quer um emprego público. Sim. Aí a gente, depois da pesquisa, a gente mudou. E aí a gente colocou assim, garanta seu emprego público agora. Porque você tira a sensação de esforço. E quando você vai para um grupo de networking, essa palavra esforço é uma palavra que às vezes as pessoas não entendem, que ela precisa ser exercida para depois germinar a semente, né? Então, assim, o esforço ele é fundamental, mas não é um esforço só em vão, é um esforço estratégico. Então, até quero deixar uma dica aqui. O que é o esforço? Maravilha, isso que eu ia falar, assim, as sementes, né? O que é o esforço estratégico? Eu sinto que tudo começa na forma que você se apresenta. Então, aqui eu vou dar um exemplo muito simples, né? Como que a gente pode se apresentar? A primeira coisa é o N, que é o nome. A segunda coisa é o público. A terceira coisa é o R, que é o resultado. E, por último, uma coisa que a gente não gosta de falar, que é a autoridade. Então, nome, público, resultado e autoridade. Olá, meu nome é Diogo Hudson, eu sou palestrante internacional, eu ajudo empresários a venderem mais e terem mais resultados através da inteligência artificial e do marketing digital. Então, eu coloquei aqui o público, coloquei o resultado já. E agora eu vou falar a autoridade. Eu fiz isso com empresas como a SEG, SEDAI, Petrobras, Grupo Stefanini, treinei mais de 100 mil pessoas, visitei 50 países e eu palestro em grandes empresas e ajudo também empreendedores através dos meus workshops. Então, rapidamente, 20, 30 segundos, 1 minuto, você consegue falar o seu nome, o público que você está se posicionando, porque isso daqui é uma coisa que as pessoas ignoram. Quando fala assim, direito pode ser direito civil, eu sou advogado, pode ser advogado civil, criminal. Mas se eu falo assim, olha, eu sou advogado na área tributária e eu ajudo hospitais a reduzirem os impostos. Eu falei o meu público. Falou como resolver o problema deles. Exato, é o resultado que eu gero para o meu público. E, por fim, a autoridade. Porque, assim, as pessoas elas têm medo de falar delas e existe um motivo para isso. A gente acha que falar da gente é vaidade. E não é. Falar da gente é amor próprio. Sim. Vaidade é esperar que os outros reconheçam aquilo que a gente está falando da gente. Então, assim, falar o teu resultado, principalmente teus números, as empresas que você já atendeu, os trabalhos que você já fez, isso gera uma credibilidade para a pessoa continuar te ouvindo. Sim. Porque, assim, são os primeiros 30 segundos, primeiro 1 minuto ali, que vai fazer a pessoa decidir se ela quer continuar te ouvindo, se ela não quer continuar te ouvindo, se ela confia ou se ela não confia. Então, basicamente, isso daí é o início de uma caminhada no networking. E, óbvio, a forma que você se veste, o tom de voz, a forma que você olha para as pessoas, o quanto você ajuda, isso tudo conta. Agora, Diogo, essa parte que você está falando, que essa apresentação nesse formato, você acredita que é treino? Total, repetição. Ouviram, né? Quem ainda quer fazer... É exatamente isso. Repetição é um treino, você começa de um jeito, vai se aprimorando.
Olha, Tá melhorando, se eu pegar a gravação das primeiras palestras, eu tenho vergonha. Os primeiros vídeos. Não consegue. Eu falo muito isso. Ai, mas eu quero fazer um vídeo bom, eu quero ser desenvolta no vídeo. Mas já fez o primeiro? Você não vai ter o 100º bom se você não tiver o primeiro ruim. E a humildade de errar, que todo mundo tem? Não tem. Pois é. O que é inerente, né? Claro. Quem que começa acertando? Então, mas pensa assim, no mundo onde os outros podem e eu não posso, tudo que eu fizer é errado. Então, se eu sou treinado assim, eu vejo na rede social todo mundo feliz menos eu, cara, eu também não vou fazer. Eu também não vou fazer um vídeo, também não vou fazer uma palestra. Já travou. Eu tenho cliente que fala assim, não vou fazer stories não, porque eu posso errar. Mas se você errar, eu tô aqui pra te corrigir, pra te lapidar. Mas eu não tenho como te lapidar se você não fizer. Entendeu? Então, o erro é normal. Você precisa fazer pra você ir crescendo cada vez mais. Até porque pra você começar a andar, você precisa cair primeiro, ralar o joelho, e aí depois você anda. Isso tem a ver também com autoconhecimento, né? Sim. É você saber as suas habilidades, saber suas fraquezas, saber suas forças, porque isso você vai aprimorando ao longo do tempo, né? E aí, por exemplo, essa apresentação, esse pitch de venda que o Diogo falou, é efetivo. É aquele assim, faca na caveira. Por quê? É prática. Quanto tempo de experiência ele tem? Então é isso, a gente tem que ser humilde para entender o que eu sei, o que eu não sei, onde é que eu posso melhorar, e aí ir ajustando para poder chegar no resultado que você quer. Com certeza. Então... E tem uma coisa que é importante, a mudança no empreendedor é infinita. Então hoje você atende empresas de petróleo, amanhã tem a crise do petróleo, você vai atender empresa de TI, aí tem crise na empresa de TI, você vai atender... A outra tal. É infinito. A reinvenção é infinita. Se eu contar as vezes que eu já, como palestrante, eu mudei público, mudei foco, mudei discurso. Assim, se o empreendedor ele não tem essa noção, ele acha que um dia ele vai ter a estabilidade, é melhor você parar de empreender. Tá no lugar errado. Porque assim, a realidade de uma empresa você pensa assim, nesse dia eu terei paz. Não existe esse dia. Não existe. Não existe. E não queira isso, né? Até porque, assim, a graça de empreender é o desafio, pelo menos pra mim. Sim. Cara, Diogo, que nem nesse ano. Diogo, a gente precisa reorganizar nosso evento. Ano passado, eu mudei de público, eu nunca tinha me divulgado para empreendedores, e os empreendedores pediam o meu trabalho. Eu sempre foquei em formar terapeutas, palestrantes e mentores. E as minhas palestras nas empresas, a empresa me paga e eu não divulgo. A empresa me pede, eu vou lá e dou. Você vai na empresa. E aí, ano passado, eu resolvi ir para esse público de empreendedores. Aí eu começo a fazer o workshop, eu falei, cara, vou começar a fazer workshops menores. E aí eu faço workshops menores para 90 pessoas e tal. E aí eu chamei um parceiro, que é o Leandro, para trabalhar comigo. Ele era meu aluno, mentorado, depois virou meu parceiro. Se Deus quiser, vai virar meu sócio. E aí ele vira para mim e fala assim, a gente precisa reorganizar isso para poder melhorar isso pro ano que vem. A gente está fazendo aqui com 90 pessoas, a gente precisa botar 150. Eu falei, beleza, então vamos alugar um espaço para 400. Eu já assino esse contrato pro ano inteiro, já me comprometo a fazer isso, ou eu faço, então vamos embora. E esse tipo de decisão, que é enxergar o invisível, cara, isso não é para qualquer pessoa, porque assim, enxergar o invisível é uma parada surreal. Eu digo que nem para os empreendedores, porque tem empreendedor que é assim, vamos fazer um evento para 400 pessoas? Vamos. Primeiro você faz para uma, para duas, para três, quando você vê 399, aí você aluga o espaço para 400. Agora, quando você fala assim, cara, eu já estou vendo o evento acontecer, tem 400 pessoas nesse auditório, e eu posso falar, o primeiro evento que eu fiz nesse espaço foi em janeiro agora, a Fátima estava, eu estava no Caribe com a minha família. Todo dia eu ligava pro Leandro e falava assim, Leandro, vão ter 400 pessoas, não vão? Ele falou, vão. Então obrigado, valeu, tchau. E é o que eu fazia. E eu não sabia como. E as pessoas entraram lá. Óbvio que a gente teve estratégia, a gente teve marketing digital, óbvio que isso tudo acontece. Só que isso tudo pode acontecer e o resultado não vir. E faz parte. Isso. Você pode fazer o primeiro evento, um grande sucesso, o segundo evento, muito ruim. Nem tanto, E, cara, eu sempre falo que assim, o empreendedor, quando ele pensa na área financeira, ele tem que pensar no bolo final. E o bolo final é o seguinte, o bolo final é o conjunto de todos os erros e todos os acertos. A gente se cobra que a gente tem que acertar em tudo. Cara, você não tem que acertar em tudo. 2023 eu fiz 4 grandes eventos. Um eu me ferrei, só que 3 me dei bem. Então assim, ali o bolo final funcionou. Foi bom. Quando você faz coisas que a maioria das coisas funcionam, ok, você está indo bem. E quando não funciona, você tem que aprender e fazer até funcionar. Isso. Você tem que fazer até funcionar. A outra escola de advocacia não está vendendo. Cara, tua proposta é a melhor. O jeito que você vende é o melhor. Eu canso de pegar. Ontem mesmo veio um cara fazer uma oferta para mim de um produto, um software.
E ele falou assim, então, Diogo, eu sei que você é palestrante, o que você sentiu da minha apresentação? Eu falei, você tem certeza que você está fazendo essa pergunta? Você não falou, você tá chovendo Você conhece o meu hoje. trabalho, você tem Muda. certeza? Ele falou, pô, Diogo, você me ajuda? Porque eu tô querendo me apresentar melhor. Eu falei, tá, eu vou te ajudar. Você tem tempo? Tem. Fiquei 1 hora dando feedback pro cara. Eu mudei a apresentação do cara absurdamente. Mentira. Só que eu falei pra ele, assim, escuta isso com carinho, porque se você fizer as coisas que eu tô falando, cara, você vai vender 1000 vezes mais. Uhum. E isso é um ponto muito importante no empreendedorismo, é você entender que a parada é um quebra-cabeça. Cara, mas assim, Isso é a marola da nuvem negra é na cabeça de todo mundo, é minha, na tua. A marola da nuvem negra, cara, fiz evento aqui, cara, não deu tanta gente, cara, vou parar de fazer. Pô, fiz um projeto novo. Cara, você não tem que parar de fazer, você tem que ajustar. Não, isso que você está falando é interessante, porque assim, isso acontece muito, é muito comum as pessoas focarem naquele que deu justamente que deu errado. Tudo bem, você tem um ajuste, você tem uma possibilidade, mas, cara, por que você vai colocar a tua energia nesse que deu errado? Mas é natural de ser humano. É isso que eu ia Gente, falar. mas tudo não é uma mentalidade? Então, mas aí é que tá, né? O que você chama de mentalidade, né? A Porque gente tem que o quebrar cara que perde muitas- 5 milhões e tá acostumado com isso, ele tem uma mentalidade. A Sim. pessoa que saiu de uma pobreza e consegue construir um patrimônio mensal de 10 mil reais, ela vai tem ter uma outra outra. mentalidade. Sim. Então, Sim, então mas você vê que é tipo jogar a energia no lugar errado? mas é fácil jogar no lugar certo? Não, mas a gente não tem que continuar tentando? Você acha que a nossa visão cultural é a gratidão ou é o sacrifício? Aí é que tá. É o sacrifício, cara. Você tem que acertar tudo. Você tem que ser bom em matemática, você tem que ser bom em física. Eu estudei no colégio É a militar. cobrança, né? A Tudo. cobrança Colégio que a sociedade, os Colégio pais militar. fazem. Cara, a minha cabeça é de artista. Eu fui artista há muitos anos na vida, né? Mas isso é outra Nossa, história. mas são várias histórias, né? Eu cantei no Ídolos, aquele programa de TV. Enfim, a Fátima nem sabe, você tá assustada. E isso eu não tô, isso eu não sei, isso eu não sei. Eu então vai cantei ser teatro mais. musical. Olha que Então, legal. a minha cabeça sempre foi a cabeça da arte. Eu sou altamente criativo. Por isso que você vai subindo, né? Mas eu sou do muito. balão. Eu sou balão, Eu não consigo assistir um filme 10 minutos porque a minha cabeça tá Já na viajou. criatividade. E no colégio militar, eu não podia ter criatividade. Não, Então, assim, ele falava assim: você tem que ser bom em física, você tem que passar em física. foi tolido. Você tem que ser bom em química. É. Aí, ano passado, teve uma formatura dos 25 anos que a gente se formou. Eu tô andando para um lado e para o outro, eu vejo você professora de química. Gente. Falei, professora, você não tem noção do que você fez na minha vida. Ela, nossa, qual é seu nome? Eu falei, meu nome é Hudson, que lá você é conhecido pelo pelo sobrenome, sobrenome. né? É Hudson. Ela, o que eu fiz na sua vida? Então, eu sou uma pessoa altamente criativa, só que o colégio militar, como qualquer colégio, você tem que ser o mediano, você tem que passar na média de tudo. E em química, aquilo não entrava na minha cabeça. Tem um negócio chamado tabela periódica. Eu não sei, cara, cobre, enxofre. Tá, é isso. Tem que decorar aquelas Resumindo, siglas eu virei pra ela e todas. falei assim, cara, você sentou do meu lado e você me explicou, depois do horário, quando eu estava em recuperação para poder eu passar de ano. E, cara, aquilo ali foi fundamental, porque se eu não tivesse passado de ano ali, eu ia me achar a pior pessoa do mundo. Só que, no fundo, eu não era a pior pessoa do mundo. No fundo, eu só não era bom para química. Para aquilo. Sim. Mas era bom pra Especificamente. outras, Exatamente. Mas como é que hoje a gente ensina os nossos filhos? Será que a gente ensina assim, filho, você é bom nessa área aqui, então foca nisso? Ou será que a gente ensina assim, cara, você tirou nota baixa, o Andrezinho, que é o nosso vizinho, Muito bom. tirou nota Muito alta. melhor que você, Então, né? quando, Só falta isso. quando a gente tem isso culturalmente, né, há algumas gerações, é muito difícil você falar assim, cara, foca só no que foi bom. Não dá. Se você pensar do início do ano até agora, o que a gente construiu aqui, cada um falar, cara, a gente está acima da média, talvez mundial. Que cada um aqui certeza. falar. Verdade. Cara, a maior parte da população aí não tem internet, não tem esgoto, não tem. Cara, a gente Nada. construiu um monte de coisa. Mas a gente vai Não focar busca nisso? nada. Não, a gente vive na comparação Uhum. e a gente vive nos problemas. E é natural do ser humano. Agora, quando a gente começa a olhar e ser um pouco mais grato, a vida muda. Porque assim, a marola da Exatamente. nuvem negra lá que fica na nossa cabeça lá, ai, mas isso podia ter dado Torturando. certo, mas a proposta comercial não. É natural que isso venha. Só que, assim, o resultado e o sucesso é como você lida com isso. Então, assim, não tem nenhum problema se você estiver triste, porque agora, ano passado, eu perdi a minha prima com 18 anos de idade, que me derrubou. Nossa. E, cara, qual o problema de ficar triste? Qual o problema?
Não, nesse caso nenhum. Qual o problema? E você está numa dificuldade financeira na tua empresa, tem que pegar empréstimo do banco. Qual o problema de você ficar triste? Você tem que ficar triste. Qual o problema de você chegar no final do mês e falar assim, cara, não consegui pagar minha conta, tô com raiva. Cara, qual o problema? Agora você tem que lidar com aquilo. O problema é quando você olha para aquilo e terceiriza. Olha, eu tô endividado com o banco e o mundo é injusto, ninguém quer comprar meu produto. Só comigo, não, isso é o problema. Quando você não assume a tua responsabilidade, cara, não adianta nada você estar no fundo do poço. Agora, adianta você estar no fundo do poço quando você assume a responsabilidade e começa a escalar a parede. Aí faz sentido. Então, não adianta você terceirizar, não adianta, mas de forma nenhuma, porque não vai resolver. E o outro ponto é você continuar naquilo sem agir. Ah, mas eu tô sem cliente, mas é difícil. Ah, mas por exemplo, a minha área, palestrante. Um monte de gente quer ser palestrante. Eu fico impressionado. Mas eu não fico muito impressionado. O que você fez na tua vida? Ah, eu sou bancário. Ah, mas eu bancário e agora eu vou falar sobre sucesso. Tá, e quanto você tem na conta? Ah, meu conta tá negativa. Beleza, isso é sucesso? Não, então escolhe um tema que você tem esperança, que você tem expectativa, que você tem... Porque assim, a pessoa pode palestrar sobre vários assuntos. Mas Você tem que ter experiência. Sobre sucesso. Pra você passar a informação. Pô, o cara tem experiência como bancário, ele pode palestrar sobre como que um bancário júnior pode chegar ao bancário, sério. porque ele tem experiência naquilo. E é por isso que os coaches viraram piada, porque o cara era demitido no dia seguinte ele já estava fazendo um curso. Não faz sentido, né? Eu sou super a favor dos coaches, eu acho incrível, mas a pessoa tem que ter noção de que se ela vai falar sobre alguma coisa, ela precisa fazer aquilo que ela está falando, né? E ser aquilo que ela está falando. Então, quando eu olho assim nessa carreira de palestrante, é muito comum que isso aconteça. Ah, mas eu quero palestrar, mas a empresa não me contrata. Eu falo assim, cara, em quantas portas você bateu? Porque quando eu comecei a palestrar, eu batia. Eu chegava num restaurante e falava assim, cara, olha só, posso dar uma palestra de graça e você me dá o seu depoimento? Eu chegava numa grande empresa, de uma aluna minha, alguém, eu posso dar uma palestra lá e você me dá o seu depoimento? E isso é plantar semente, cara. Então, assim, eu não ganhava, mas eu ia lá e falava assim, cara, olha só, a tua concorrente, fiz uma palestra lá, olha o depoimento da diretora. E assim, eu comecei a palestrar nas empresas. Então, assim, esse esforço, ele é fundamental, mas isso só acontece quando você está em movimento. E, cara, entrar em movimento é uma coisa muito difícil, porque a gente tem um hábito. E quando esse hábito vem da nossa família, cara, entrar em movimento é quase algo proibido. E empreender mais ainda. É mesmo. Mais ainda. Mas o ser humano, você falou uma coisa que... Realmente, a gente foca, né? O ser humano naturalmente foca no problema, não na solução do problema, né? Então é aquilo, fica batendo, martelando naquele problema sem... Em busca da solução. Pois é. Ele tem que buscar a solução do problema, né? Não é ficar procurando, como você falou, passei a responsabilidade, né? Terceirizando a responsabilidade, né? Então, assim, o ser humano é assim, é normal, ele passa o problema para os outros, mas ele não assume aquele problema e em busca da solução, né? Da solução daquele problema. E também é aquilo, autoconhecimento também. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de inteligência emocional também, como eu falei, para perceber, né? Se eu não sei tal coisa, humildade, se eu não sei tal coisa, etc., eu vou buscar conhecimento, né? Vou para aprimorar, né, as minhas qualidades, meus skills, enfim. Eu acho que é isso, a gente tem que correr sempre atrás de se reciclar, né? Mas resolver problema dói. Não. Assim, é muito claro que resolver problema é sempre a exceção na sociedade, que são os líderes. Se você pegar uma sociedade, ou uma empresa, ou uma família, são os líderes, né, que se destacam, que são as pessoas que executam, que são as pessoas que resolvem problema. A maior parte das pessoas não resolve problema, espera os outros resolverem para elas. Isso é cultural. E isso também demonstra, né, uma dificuldade que todos nós empreendedores temos de contratar. Você contrata um jovem que ele fala para você que ele quer ficar rico, que ele fala para você que ele quer ter resultados extraordinários, e 2 semanas depois o cara tá dormindo no trabalho, ou então ele tá reclamando que não tá ganhando dinheiro que ele quer. Que ele queria. Aí você explica como é que o cara deve fazer 10 vezes, você anota o processo e o cara não faz nem 50% daquilo, né? Então isso também tem a ver, assim, e todas as dificuldades, né? Porque todo mundo fala muito de empreender, network. Aí bota o Flávio Augusto no palco falando, pô, incrível Flávio Augusto, tem uns resultados sensacionais, adoro ele. Só que o que ele fez, no momento que ele fez e da forma que ele fez, cabe
A empresa dele é ele. É. O meu negócio lá, sei lá, tô vendendo sanduíche na praia, ou então eu acabei de montar um restaurante, ou então abrir uma farmácia. Cara, isso cabe a mim. Óbvio que você se inspira no cara. Uhum. Mas a tendência que a gente tem é, cara, eu me inspiro nele e quero ter o resultado amanhã de manhã. Fácil. Aí esquece que você planta a semente hoje, Uhum. mas a semente ela não germina e vira frutos Isso, no dia no dia seguinte. seguinte. Você tem que plantar, regar todos os dias. Aguardar. E a geração atual, principalmente, não tem essa paciência. Quer ter resultado no dia seguinte, tem uma pressa. E não tem como. E tem uma coisa curiosa também, que eu tenho uma teoria de que a minoria foca no resultado. Cara, quando eu tô fazendo mentoria com algum empresário e o cara fala, eu não tô vendendo, não tô não sei o que lá, Tem que focar no processo. a pessoa tá focada naquilo que ela tá desenvolvendo, ela não tá focada no resultado. Porque assim, quando você foca no resultado, você tem que ir até ele. Uhum. Ah, mas é porque o meu funcionário, é porque é minha área de marketing, é porque... Não, cara, olha só, quanto que você tem que vender? Então vende, de qualquer jeito. Ah, mas olha, é muito difícil porque eu não tô vendendo. Cara, o que você tá fazendo para vender? Porque se eu listar aqui, a gente junta aqui nós 4, a gente consegue colocar 1000 formas de vender, ou mais. 1000 formas. LinkedIn, Facebook, Instagram, bater de porta em porta, que é uma coisa que quase não se faz. Não se faz Fazer mais. network. Quase não se faz. Né? Fazer networking, né? Fazer live, fazer palestra, fazer evento. Cara, olha quanta coisa a gente tem para fazer. Uhum. Mas será que a gente faz? Não faz. Cara, não faz. Porque as pessoas acham que ainda eu abri um negócio, vou vender, vou botar lá meu perfil ativo no Instagram e beleza, não tem que fazer mais nada. Ou uma arte bonita, né? Eu vou botar uma arte Exatamente. bonita sem estratégia. Não adianta nada. Exatamente. Exatamente. Isso Ela precisa fazer isso e ter outras ações por trás, porque o que vende não é uma coisa, é um conjunto de ações. Uhum. Como você acha, Fátima? Não, como eu ajo? Como você acha sobre esse assunto? O que você sente? Não, eu sinto que realmente as pessoas têm que correr atrás das informações, se capacitar e também contar com outras pessoas, né? O empreendedor acha que ele abriu um negócio, né? E ele acha que ele pode fazer tudo. Né? Então, o empreendedor ele tem que buscar também especialistas na área, em cada área, para poder dar um apoio para ele, né? Então, assim, eu sou pequenininho, mas o que acontece? Esse pequenininho, ele quer crescer, né? Se ele tem ideia de crescer, ele precisa de outras pessoas para crescer. Uhum. O empreendedor, às vezes, que quando está começando, ele quer fazer tudo, né? Ele acha que pode fazer tudo. Então, ele estuda e sai do foco principal, que é o resultado que ele quer ter. Então, se ele quer ter um resultado eficaz, ele tem que buscar profissionais na área que são capazes, né, de ajudar ele a ter esse crescimento. Eu sou super a favor de procurar especialistas na área. Então, isso a favor de especialistas, isso vem muito, vocês são a favor de mentores? Porque tem pessoas que nem sabem disso, né? Sim. Tem pessoas que não... Eu, por exemplo, já caí também naquele que se diz mentor e nada funciona, não deu certo. Mas, enfim, hoje a gente também está com essa dificuldade que todo mundo quer ser palestrante, todo mundo quer ser mentor. A venda de mentoria nesse momento, então... explodiu, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado que você está falando. A gente tem que buscar um conhecimento e confiar nas pessoas certas para a gente poder ter um exemplo sério. Sim, na verdade, quem se diz, né? Eu sou mentor, tal, etc. Ok, quais são os seus resultados? Ele tem que ter métrica e mostrar ao público o resultado dele. Uhum. E referências, né? Então, o network serve também para você ter referências de outras pessoas, né? Então, assim, você não indica, né? Você não fala de outra pessoa se você não tem conhecimento da capacidade dela, do trabalho que ela oferece, do valor que ela agrega, né, para outra pessoa, né? Então, assim, você tem que pegar referências e você tem que realmente correr atrás das informações para saber se a pessoa realmente é capaz de oferecer aquilo que você está buscando, né? Porque você vai indicar quem você confia. Não é só confiar, né? Tem que ter resultado você também, perguntou, né? tô precisando de um profissional para isso. Eu falei, vou te mandar aqui. Eu sei que ela faz. Agora, não conheço o trabalho dela. Explicou. Entendeu? A gente explica, né? Mas te dei um caminho. E aí você, na hora de você referenciar também a pessoa, você fala, olha, já fiz um trabalho com ela, foi assim, conheço quem fez, conheço que ela, sei que ela faz. Mas faz bem ou faz mal, já não sei. Entendeu? Mas sei que faz. Eu indico, referencio só quem já trabalhou comigo.
só que eu já tive realmente contato muito estreito e eu sei do resultado que dá, entendeu? Para poder ter a segurança de passar essa indicação para outra pessoa. Porque indicação é uma coisa muito séria, né? É a nossa credibilidade que está em jogo, né? Exatamente. Então, Porque a gente tem foi que ter você muito... que isso passou, aí, eu tô somos confiando em corresponsáveis pelo que a pessoa que você indicou vai Exatamente, fazer, né? Ou vai agir conforme a outra que você indicou. Então, tem que ter muito cuidado, no meu ponto de vista. Ela fez uma pergunta sobre se a gente é a favor de mentores. Uhum. Eu sinto que é de uma alegria muito grande a gente estar nessa geração e ouvir falar na palavra mentores. Ouvir falar na palavra coach, ouvir falar na palavra psicólogo e terapeuta, porque na época dos nossos pais, psicólogo era coisa de maluco. Era. Então, se você tem esses profissionais hoje ao lado de um empreendedor atuando, é como se você tivesse um atalho para poder você ganhar anos de resultado através de um mentor, por exemplo, que é uma pessoa que já chegou em determinado resultado e aquela outra pessoa que está sendo mentorada não chegou ainda, e essa pessoa admira, ou através de uma preparação mental para você fazer alguma coisa do dia a dia e não ficar tão sobrecarregado, que é o caso de um psicólogo ou de um terapeuta, ou de um coach que vai dar um direcionamento para poder a pessoa responder perguntas que ela precisa se ouvir, porque às vezes ela fala, mas ela não se ouve. Sim. E um coach faz isso muito bem. E eu ganhei o prêmio ano passado de mentor do ano no Teatro Municipal, chiquérrimo, levei minha família, foi incrível lá. Eu sou mentor há muitos anos. Que legal. Eu sou mentor há muitos anos, de muita gente. E o que eu tenho para falar é que, assim, o processo de mentoria, ele tem dois lados. O primeiro lado é o lado técnico. Então, uma coisa é você ser engenheiro e ter um mentor engenheiro. E outro lado é o lado emocional e comportamental. E aí vocês podem me perguntar, Diogo, qual desses dois lados, pela tua experiência desses anos todos, mais impacta nos negócios, no resultado financeiro? Eu diria para vocês, as pessoas que sentam na minha frente, elas sempre compram meu serviço por uma única coisa. Eu quero aumentar minhas vendas, eu quero aumentar meus resultados, eu quero ter mais clientes. Ok. Passa 10 minutos na primeira sessão, eu tô no pai e na mãe da pessoa. É isso mesmo. Porque assim, cara, 99,9%, é muito raro alguém não ter uma questão lá atrás, na infância, que não impacte no momento atual que a pessoa está vivendo. Porque é uma decisão que a pessoa precisa tomar e ela está travada. Às vezes ela está travada no pai, às vezes está travada na mãe. E é uma coisa muito doida, porque assim, a pessoa quer vender mais, ela está produzindo e às vezes a coisa não acontece. Então, quando a gente ressignifica pai e mãe, é uma mudança sólida. Aí é um processo de mentoria que realmente alavanca. E aí é um grande diferencial do mentor. Quando o mentor trabalha as crenças de infância, quando o mentor trabalha as questões emocionais, porque aí a pessoa voa. Agora, quando às vezes só tem um lado técnico, às vezes a pessoa até melhora tecnicamente, mas não necessariamente ela tem um salto tão grande. Não destrava. Um destrave tão grande. E eu diria que, assim, depois que a pessoa tem uma vida mais leve, quando ela se harmoniza com a família, cara, ela ganha força para fazer o que ela quiser. E, cara, transforma. Eu tenho vários casos, eu poderia passar aqui dias contando os casos, assim. Pessoas que tinham questões na infância, às vezes ligadas até a questões sexuais, de abuso, tudo isso, e a pessoa, ela se fazia de forte na vida para poder realmente provar que ela era boa. Então, assim, eu sempre falo, e isso eu falo em todas as palestras minhas, que a maior dor da humanidade é quando a gente troca o afeto pelo reconhecimento. Então, assim, minha família não quer me reconhecer, eu vou provar que eu sou boa. A minha família não quer ver que eu quero empreender nessa área. Cara, a família, ela não tá ali para te reconhecer. Ela não tá ali para bater no seu ombrinho. Ela tá ali para te dar afeto, para você receber afeto, do jeito que eles podem dar. Não é da forma que a gente quer. Às vezes é batendo na infância, às vezes é com crueldade. Não tô falando que tá certo. Nem que não existe crime, existe. Só que é a sua família. É da forma que você recebeu. Então, quando a gente ressignifica isso, cara, a vida muda completamente. E aí, a gente para de querer ficar buscando esse reconhecimento social, esse sucesso, essa visão de ser, olhem pra mim, eu sou muito bom. Quando eu for muito bom, a minha família vai me olhar de outra forma. Não, tua família vai te olhar da mesma forma. O teu pai é capaz de chegar e falar assim, você tem 1 milhão? Pô, você fez isso aí, pra você sempre foi fácil, né? Pra mim que foi difícil, né? Cara, é a visão dele. É isso aí. É a visão dela, é a visão dele. Então, assim, uma das coisas que eu sempre bato é a gente parar de buscar esse reconhecimento e entender que a nossa falta, às vezes, está no afeto que a gente queria do pai e no afeto que a gente queria da mãe. Não adianta ficar querendo ser o mais bem-sucedido do mundo para as pessoas olharem. Não é isso que te preenche. É a gente se auto-reconhecer. E, cara, quando a gente se auto-reconhece, a vida muda.
porque a gente não precisa provar nada pra ninguém, mesmo. fica tudo muito mais leve, entendeu? A gente passa a ser quem a gente é, e aí tudo muda. Eu passei muitos anos da minha vida buscando reconhecimento, e atingi um monte de resultado, e eu lembro que no curso do Tony Robbins, ele falou uma teoria, exatamente a teoria das necessidades, que é o que eu estou explicando aqui, o básico, né? Eu tô dando uma explicação aqui, e, cara, minha vida mudou completamente. Eu descobri que eu não precisava ali da minha mãe me reconhecendo, da minha mãe, né? Cara, minha vida mudou. E a partir desse dia, eu lembro que eu peguei o telefone, liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu já transformei a vida, ajudei, sou um canal de transformação na vida de inúmeras pessoas, né, que te passaram pelo meu treinamento, milhares, e você nunca foi um treinamento meu. E aí ela virou pra mim e falou assim, mas por que, Diogo, que você tá falando isso? Eu falei, não, porque eu não quero mais te cobrar por isso. Se você quiser um dia, você vai. Se você não quiser ir, também tudo bem. Você me deu a vida, isso é maior do que qualquer outra coisa. Então eu não preciso mais ficar buscando esse reconhecimento, nem nada disso, tá tudo certo. Mas isso foi assim, e foi um período longo para você ressignificar isso tudo? Talvez os 32 anos, eu não lembro exatamente. Só, né? Só. Só isso. Porque o meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. E toda a minha vida profissional foi em função dele. Porque como o meu pai tinha um sonho muito grande de dar uma vida melhor para minha mãe e tudo, eu não aceitava o meu resultado porque eu achava que quem tinha que ter o resultado era ele. Então eu trabalhava para me matar. Né? Então eu trabalhava que nem um louco, almoçava 11 horas da noite, né? Depois eu vinha ter uma doença, eu tenho uma doença crônica, enfim, incurável, que é a esclerose múltipla. Se você quiser, depois eu entro nesse assunto. Mentira. Teve AVC, né? Não é Ah, você. é você que tem. Pois é. Depois então a gente faz probleminha a gente faz um capítulo das doenças. Tá. Então eu vivi muito em função do que o meu pai não foi. E eu estava sendo na característica da minha família E o que que você era o não sucesso. poderia ser. Eu não podia ser porque era proibido, porque meu pai era meu ídolo e se ele não era feliz, eu não podia ser feliz. E aí, depois que eu fiz essa ligação para minha mãe, né, que eu estava contando, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu fiz a ligação para minha mãe e aí eu passei na casa dela e falei, mãe, é o seguinte, cara, vai ter o Dia das Mães, eu vou fazer uma homenagem para você, vou gravar e eu trago para você assistir. O curso terminava 5 horas, quando foi 4h48, minha mãe entra no auditório, uma plateia de 400 pessoas sentadas, ali na Hebraica, né, em Laranjeiras. Eu paro o treinamento no meio de uma sessão emocional e falo assim, gente, não adianta. Eu tô tentando fazer sessão emocional com vocês, mas agora eu que tô emocionado. Minha mãe tá entrando no auditório, fica arrepiado contando. A minha mãe entra no auditório, faz uma fila, todo mundo agradecendo a ela, o trabalho que eu faço, né? Ela começou a ver ali. E aí, cara, desse dia em diante, ela passou a entender um pouco da minha profissão. Né? Não sei se ela aceita, se ela não aceita, mas ela entendeu da minha profissão. E tem uma coisa muito curiosa, que hoje ela briga com os haters. Então, se alguém chega, né, sei lá, tô dando uma aula, aí ela fala assim, por que você não fala logo o conteúdo, você tá contando uma história? Aí ela vira e fala assim, o meu filho conta uma história muito bem, você que não tá prestando atenção. Cara, todas as lives, todas as aulas. Tem a participação. E se alguém estiver escrevendo aí, ela vai falar, porque ela vai assistir isso aqui. Que legal. Minha mãe assiste tudo, cara. Desse dia em diante, assim, amo minha mãe. Mas será que às vezes ela nem se tocou que ela poderia ir também, né? Então, para ela foi muito importante ir, porque ela quebrou muitas barreiras, assim, muitos preconceitos que ela tinha. O primeiro é que eu tinha largado direito, né? Então, assim, imagina um cara que, sei lá, ganhava 20 e poucos mil como professor da UAB, né? Para uma renda familiar, isso é uma coisa diferenciada, né? Para a época, né? E já tinha livro escrito, né? Paletó e gravata, isso faz uma diferença. Então, quem mora... Você sabe por que faz diferença? Agora, de curiosidade, você sabe por quê? Não. Porque te lembra os reis. É verdade. É o arquétipo. Quando eu coloco o paletó na cabeça do meu público, né? na cabeça do meu público, eu tô no lugar do rei. Então, no nível... Né? eu tô no nível... Eu não sou o plebeu, eu sou da nobreza. Então, quando eu tava lá no jurídico, né, tudo engomadinho e tal. Então, na visão da minha mãe, eu tinha que seguir aquilo ali, fazer um concurso e tal. Mas na minha visão, cara, imagina, larga tudo. Não é possível. E tá vai. Maluco. Não, e a minha história é mais doida, porque eu larguei tudo pra dormir no meu escritório. Eu dormi no meu escritório 2 anos e meio no chão, num colchão
que eu peguei do porteiro e comprei do porteiro. Como é Tava que no lixo o Peraí, colchão. Explica isso. Tinha um colchão no lixo. Eu dormia direto, eu forrava um lençol e deitava ali. E aí, depois eu comprei um sofá-cama, o sofá-cama tava todo aos pedaços também. E aí eu falei, cara, eu preciso de um colchão. Aí eu vou lá no lixo do prédio, vejo um colchão. Falei, cara, aquele colchão ali tá à disposição? Ele tá, mas eu tenho que vender pra você. O porteiro queria um dinheiro. Falei, tá bom, cara, eu te pago. Me dá aquele colchão, leva lá na sala. Eu paguei pro cara e eu dormia naquele colchão. 2 anos e meio. E era muito doido. 2 anos e meio dormindo no colchão. E eu só dormia quando eu desmaiava. Porque assim, todo dia almoçava 11 horas da noite. Pra continuar trabalhando. Almoçava 11 horas da noite ali no computador, capotava no notebook e no dia seguinte acordava com a mesma roupa ali que eu tava e eu ia. É muito doido. Se eu contar, cara, às vezes parece até que foi outra vida, cara. Mas foi muito doido. E assim, não recomendo, tá? O pessoal que tá assistindo. Ah, sim, eu também acho que não, É importante, assim, entender que cada caso é um caso. Uhum. Às vezes é necessário você fazer sacrifício em alguns momentos para poder ganhar lá na frente. Bom tempo de botar a data do término. Não necessariamente, porque às vezes você precisa fazer de novo. Né? Não, tudo bem, mas você põe uma data ali pra pelo menos você entender que aquilo vai acabar. Você precisa... Cada caso é um caso, né? Porque assim... o Caíto lá da Chili Beans, ele ficou 10 anos sem tirar férias, trabalhando de domingo a domingo, né? Então, assim, cada caso é um caso. Eu só sinto assim, a gente tem que entender na vida que, dependendo da fase que a gente está vivendo, a gente tem um valor. Uhum. Hoje, meu valor é meu filho, né? Eu tenho um filho de 2 anos, né? E quero ter mais. Então, assim, hoje, naquela época, o meu valor... era reconhecimento, sucesso, entendeu? Então, assim, cada um tem uma fase e tá tudo certo. Momento. Agora, o que eu tenho para falar não recomendo, porque foi uma dor muito grande, teve uma consequência lá na minha doença, se vocês quiserem depois eu conto. Mas, assim, é um preço que se paga, né? Então, assim, nem todo mundo precisa pagar esse preço com o corpo físico, né? Mas também... É o propósito de cada um. Talvez se eu não fizesse aquilo, eu não teria palestrado para tanta gente. Talvez se eu não fizesse aquilo, eu não teria o resultado financeiro. Talvez... Aí é o propósito de cada um. Depois que eu mudei meus valores, eu parei de fazer essa loucura de trabalhar aqui. Melhor então mudar os valores. Com certeza. Eu posso dizer que o empreendedorismo também salvou minha vida, né? Rapidamente, o que acontece? Há 10 anos atrás, eu estava trabalhando em 4 empregos. Eu era seletista em 4 empregos. Já fiz isso também. E aí eu tenho pressão alta, tal, etc. Então... Sempre teve essa pressão alta? Sempre. Eu herdei de familiar. Desde os 35 tomo remédio e tudo mais e tal. E aí, há 10 anos atrás, já estava com 4 empregos. Um desses empregos eu já estava como síndica moradora, tal, etc. E tive um AVC isquêmico. E fiquei 1 semana no hospital. Mas teve assim, trabalhando? No trabalho. Durante o trabalho? Num dos trabalhos. Meu Deus. Num dos trabalhos. E aí, quando eu saí do hospital, depois fiquei 3 dias no CTI, 4 dias no quarto. Quando eu saí, nitidamente, eu falei com Deus, porque, né, eu acredito em Deus. E eu falei para ele assim, Deus, se eu sair ilesa, sem nenhuma sequela, o que eu tenho que fazer? E aí ele conversou comigo, falou, Fátima, você estava fazendo errado, você estava focando no financeiro, foca nas pessoas. E aí, quando eu saí do hospital e eu fiquei 7 meses me recuperando, fazendo fisioterapia neurológica, tal, etc. Um monte de coisa. Ou seja, gastei todo o dinheiro que eu tinha adquirido, ralado trabalhado que nem uma louca, né? Mas também tinha outros motivos também pessoais, do tipo casamento praticamente falido, né? Meu ex-marido estava desempregado, então eu absorvi tudo aquilo. Bola de neve. Bola de neve. Eu absorvi tudo aquilo, né? E graças a Deus que Deus me deu uma outra oportunidade. E aí eu pensei assim, bom, se eu tenho que focar nas pessoas, qual é desses 4 empregos que eu tenho mais contato com as pessoas? E eu falei assim, gente, sindicatura, eu todo dia estou lidando com pessoas. E estou lidando com pessoas de tudo quanto é jeito, né? Sim. Cada uma tem um perfil, cada um, né? E isso foi agregando na minha vida, assim, essa flexibilidade, essa inteligência emocional, né? Essa empatia com as pessoas. Nossa. Então, depois que eu percebi que... Mas foi preciso te parar. Foi, né? foi. Pararam para você poder... Eu fui parada, para atender o meu propósito.
E aí o meu Que a gente propósito só é vem esse, entender depois. trazer qualidade de vida para as pessoas, servir nesse sentido, passar conhecimento, deixar um legado. E aí eu pensei assim, agora, atualmente, vou fazer 51, né? Aí veio essa questão, essa proposta do livro. Ano passado eu já fui coautora de um livro chamado Você é Útil. Então, assim, na vida a gente está aqui para servir o próximo. Né? Então, assim, eu comecei essa jornada de escritora o ano passado e eu ouvi esse convite e agora estou como coordenadora desse livro Mulheres Empreendedoras 50 Mais. Isso. E eu tenho certeza que esse aí é mais um legado certeza. que eu estou deixando, né, para outras mulheres, passar conhecimento. Tem mais quase 15 coautoras que estão comigo, né, selecionadas a dedo, no sentido de são mulheres que realmente estão aqui com o mesmo propósito. Então, assim, acho que o empreendedor, seletista, funcionário público, não importa, né, o momento que ele está. O importa é ele saber para que ele acorda todos os dias, qual o propósito dele e quem ele quer impactar ou quem ele quer ser na sua vida, né? Então, é isso que eu penso. Eu também verdade. concordo muito com isso, que você tem que acordar todos os dias Com pensando propósito. por que você faz aquilo que você faz, independente do que seja. Isso é muito importante. Agora, Fátima, você ficou 7 meses se recuperando, Sim. porque na realidade, então, você teve sequela. Tive AVC mesmo. Meu lado direito ficou paralisado. E aí, tive que entrar no curso de desenho para traços sério. finos, E né? eu descobri que eu tenho talento, tá? É. Eu fiz o básico do desenho, mas o dono do curso falou assim, você não quer fazer tinta a óleo, desenhar adoro. corpo Maneiro. humano? Aí eu falei assim, quem sabe um dia. Talentosa. Então assim, são coisas que estão dentro da gente, Que por a isso que a gente gente não precisa ter sabe. o autoconhecimento, É que né? a gente, que na verdade, a gente esquece a nossa criança interior quando a gente cresce, né? Sim. Não, e eu adorava, né? Coisas que eu adoro fazer, cantar, Também dançar, adoro. desenhar. Então são coisas assim que a gente vai deixando, né? A gente vai ficando adulto, a gente vai deixando um pouco de lado, né? Eu já dei aula, dava aula de arte. Que legal. Me formei em Belas Artes, só que eu fui pra quê? 4 empregos. E assim, quando eu tava dentro de sala de aula, era maravilhoso porque eu fazia tudo isso. Só que 4 empregos, cheguei no momento que eu não aguentava mais. E aí a gente precisa fazer uma escolha. Sim, né? mas você não teve nenhum problema de saúde. Não. Graças a Deus. Não, Agora, no meu caso, não chegou eu fui a para ter, mas... Porque eu rapidamente. mas Burnout. ficou Eu tive. Burnout eu tive. Teve. então não teve, sim. Não cheguei a ter um problema grande. Fiquei. Tenho obesidade, cheguei Exatamente. a quase 100 quilos. É um estresse que te levou uma forma que você não queria, uma forma de vida que você não queria. Exatamente. A gente demite o nosso corpo. Né? O nosso corpo, a nossa saúde. É o que a gente mais tem importante, né? Porque sem ela a gente não vai a lugar nenhum. Você ficou Sim. parada aí durante 7 meses, tentando, né, ter tudo de volta para me recuperando. Não, coisa para voltar. Agora, é legal as pessoas que estão assistindo, às vezes alguém tem um AVC, ou no meu caso, que eu tenho esclerose múltipla, às vezes a pessoa acabou de ter um diagnóstico. É legal a pessoa também entender que a vida não acabou. Exatamente. Porque quando eu recebi o meu diagnóstico, eu não sabia o que ia acontecer comigo, né? Por causa desse desconhecido, né? Sim, e pra mim, assim, imagina que um dia, eu vou contar rapidamente, 3 dias no Rio de Janeiro, dei treinamentos. Meus treinamentos são 12 a 15 horas ao dia. 3 dias. Eram 3 dias seguidos. Rio de Janeiro. Aí eu tenho um projeto novo, viro 4 noites sem dormir. Nossa. Só trabalhando. Vou pra São Paulo, 3 dias de treinamento. Na mesma semana. Na mesma semana. Eu estava tão ligado, tão aceso, que eu peguei o avião e eu não consegui dormir. E eu virei para minha mulher e falei, cara, a gente está muito estressado, a gente comprou uma passagem para a França. Falei, vamos passear em Paris. E tem o Vale do Loire, que são os castelos, que eu estava louco para conhecer. Tem o Clos de Lucé, do Leonardo da Vinci, adoro a história dele. Tem o Chambord, o Vale do Loire, na França. Eu queria fazer aquela região com ela. E era para ser uma viagem super romântica, só eu e ela, a gente não tinha filha ainda. Aí eu compro as passagens, né? Beleza. Então a gente vai terminar o treinamento de São Paulo, a gente voa de lá, a gente vai. Tá. Chega em São Paulo, eu não consigo andar em linha reta. Eita. Cara. No aeroporto? No aeroporto. Aí um cansaço que eu jurava que era o cansaço da semana. Mas não era um cansaço. Eu tava mal já. Aí, resumindo, a gente comprou uma passagem para França e para Noruega.
Porque o meu sonho era ver a aurora boreal. Aham. E eu tô lá na França, eu falei, cara, tô na França, tô viajando, não vou parar a viagem. Minha mulher, pra mim, assim, Diogo, você tá desequilibrado. Não, acabei de comprar aqui esse sapato, é maior do que o meu pé, por isso que eu tô desequilibrado. Mas você estava se sentindo... Completamente, eu não conseguia andar em linha reta. Imagina você tentar andar, assim, essa direção aqui, ó, indo até você. Meu Deus. Mas você não percebia. Só ela. Só quem tava de Percebia. fora. Não, assim, eu percebia que tinha um negócio Mas estranho ele não comigo. admitia. Mas Mas, achava pô, que só fosse é. só cansaço. Pô, eu tô na França, cara. Não vai Eu terminar tinha a com... crença de que eu tinha que me matar pra poder merecer. E eu tava lá já, no Consegui desfrute, no chegar. momento do desfrute, eu ia parar, e o meu sonho era ver a aurora boreal. Aí eu falei, Flávia, não esquenta a cabeça não, cara, isso daqui é o sapato. Aí daqui a pouco eu começo a falar igual um bêbado. Putz. Começa a falar igual um bêbado. E eu tentava falar diferente, só que eu tava usando aparelho na época. Então, mais outra Pô, desculpa. óbvio. Caramba. Diogo, você tá falando estranho. Eu, não, isso é um aparelho. Aparelho. Cara, eu não podia parar a Sapato viagem. e aparelho. Não, pra você ter uma ideia, a gente chegou, a gente ficou uma semana até o dia que ela virou pra mim dentro do hotel e falou assim, Diogo, se fosse eu, o que você teria feito? Eu falei, teria te levado pro hospital no primeiro dia, há muito tempo. Ela falou, então a gente vai parar tudo que a gente tá fazendo, a gente vai pro E vamos pro hospital. hospital. Eu falei, tranquilo, a gente vai lá rapidinho que a gente tem que ir pra Noruega. Tranquilo, rapidinho. Só ver que eu vou tomar um Eu remédio. chego no hospital, e aí vem uma médica, assim, né, toda, assim, bom atendimento, falando super bem, assim, comigo e tal. Eu falei, doutora, Você entendia tudo. não, falava inglês, ela falava... Não, mas você tava com... Eu Só tava era consciente, fala consciente. que... Tá. Não, era fala E o andar. o andar. É. Aí a médica chegou pra mim e falou, então, a gente vai ter que fazer alguns exames. Eu falei, cara, não precisa de exame não, só um atendimento aqui rapidinho e tal, não sei o que lá. E eu vou ter que ir pra Noruega e tal, não sei o que. Então tá bom, então, tipo assim, eu sou falante, né? Então ela meio que falou assim, tá bom, deixa eu fazer o exame. Fica quietinho. Ela fez um exame básico, né? Então, assim, quando você é atendido por um neurologista, eles pedem pra você fazer isso aqui, botar Isso. o dedo no nariz, né? E aí meu dedo era assim, hoje eu tô rindo, mas isso é trágico. Ela falava assim, coloca o dedo no nariz. Tipo, eu não conseguia botar por o aí. dedo no nariz. Aconteceu comigo também. Porque é neurológico, é é o neurológico. neurologista que atende. Aí ela terminou de fazer o exame, mas foi assim, tipo, 5 minutos ela fez o exame e tal, não sei o que lá. Aí ela falou assim, então, você não vai pra Noruega de jeito nenhum, você não vai sair desse hospital e não tem prazo para você sair desse hospital. Você tá com alguma questão muito séria e provavelmente você tem uma inflamação no cerebelo, porque você não tá se equilibrando. Eu não tinha inflamação no cerebelo, tinha no cerebelo e mais 20 lesões. Caraca. No cerebelo, no cérebro, na medula espinhal. E eu fiquei muito ruim, mas muito ruim. E toma corticoide. Aí eu fiquei internado em Paris lá e eu termino lá o tratamento e o médico fala, cara, olha só, você tem que voltar pro Brasil, você tem que olhar, só que assim, você já tá pronto para pegar uma viagem de 12 horas, então eu vou te liberar. Aí eu chego no Brasil, mal pra caramba, e aí eu fui no neurologista aqui, que é o Dr. Felipe, é até um cara que eu tenho uma admiração enorme, Dr. Felipe Schmidt. Ele olha meus exames e fala assim, Diogo, olha só, eu não posso te diagnosticar, porque você tem que ter tido mais de uma crise, mas eu tenho quase certeza que é esclerose múltipla. Quase certeza. Aquilo foi um baque pra mim, que eu não sabia nada de esclerose múltipla, não sabia nada. Nossa, eu nunca ia imaginar, eu Não. ouvi aquilo. E ele falou, olha só, isso daqui tá muito agressivo, isso é muito sério. Se você continuar desse jeito e for esclerose múltipla, com uns 10 anos, 15 anos, você tá em cima de uma cadeira de rodas e você vai ter várias consequências. Assim mesmo, ele foi super honesto comigo. Eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, cara, vamos esperar um pouco e não tem o que fazer, espera. Aí, um mês depois, era Semana Santa, eu fico dormente do peito até o pé. Caramba. Ai, meu Deus. Cara, mal, fiquei muito mal. E toma corticoide. E o corticoide, pra mim, foi pior do que a doença. É horrível. Porque o corticoide aconteceu uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, que é a alteração de humor. Sou um cara mega alegre, otimista ao extremo. Então, assim, cara, a gente tá numa festa tocando a pior música, eu tô dançando feliz. Cara, o corticoide, acordava 5 horas da manhã, eu virava pra minha esposa e falava, Flor, não preciso mais de mais nada, tô curado, feliz, pulando. Olha aqui, tô bem. Aí fazia flexão, fazia ginástica.
9 horas da manhã eu almoçava, Acabou. almoçava. Acabou. Prato de macarrão, porque eu queria comer carboidrato. 10 horas da manhã eu parava, olhava pro chão, como nunca aconteceu na minha vida. Eu não tinha vontade de fazer nada. Não tinha vontade de ligar a televisão, não tinha vontade de ligar o computador, nada. Aí eu volto no médico, ele me dá um prazo e ele fala, Diogo, você tem que durante pelo menos uns 6 meses fazer alguns tratamentos, né? Se for necessário, fisioterapia para você recuperar os movimentos, tudo isso. Você não pode trabalhar agora e tal, não sei o que lá. 1 mês depois eu estava dando aula. Eu dei metade do curso em pé, metade sentado. No final do curso eu falei, gente, eu tô com uma doença que é esclerose múltipla e funciona assim. Aí, resumindo, eu consegui recuperar os meus movimentos, né? E eu faço um tratamento que eu tomo uma cápsula de remédio de manhã e de noite. Então eu consegui equilibrar o meu sistema imune. E eu aprendo que, cara, toda vez que eu vou lá tomar o meu remédio, eu entendo assim, eu tenho que viver de uma outra forma. Porque a doença, não sei se você concorda comigo, ela te faz uma pergunta. O que você tem que ser para ser um ser humano melhor? O que você tem que fazer? O que você tem que ser? É isso mesmo. Para ser um ser humano melhor. Ela não pergunta o que você tem que ter. Ela pergunta o que você tem que fazer e o que você tem que ser para ser um ser humano melhor. E aí eu mudei. Eu passei a descobrir que eu tenho que almoçar por volta de 12h, 1h. Poxa. E não 11 horas da noite. Então, todo dia. Era só isso. Pô, a gente podia ter te avisado. Isso é uma das coisas. Atividade física, meditação. Tudo. Trabalhar menos. Mudar a tua rotina, mudar a tua mente. Trabalhar Gente, menos. a gente sabe que a gente se mata. A gente se mata. É muito doido. Não vou dizer que é uma escolha, mas você tá indo e você vai cair. Sim. E aí vem um momento desse que os dois tiveram sustos Grandes. bem grandes e coloca, olha, volta pra cá, dá um jeito nessa E é sua isso, vida. assim, eu passo a entender que quando eu tô naquele looping e eu vou ali e tomo um remédio, eu falo assim, cara, tem outras prioridades, sabe? Calma, deixa eu olhar. Esse projeto não é a única coisa que tem no universo, muito pelo contrário. Esse projeto no universo talvez não signifique muita coisa. É um pedacinho. Vambora, vamos fazer outra coisa. Vamos valorizar as vitórias, sabe? Eu passei para olhar para a vida de uma forma completamente diferente. Assim, mas completamente diferente. Eu diria que foi até assim positivo na minha vida, porque fez eu mudar. Então, eu acho que é assim, bom você colocar isso. Até porque a gente aqui está conversando com muitas pessoas e o positivo é que é legal quando você consegue observar. Porque tem gente que passa por susto e não muda nada. E continua aquele ser humano que não se volta para outras pessoas, não se coloca à disposição, não vê o lado bom e o que tudo você pode fazer de melhor até para você. Porque pode passar pouco tempo e você não dá conta da sua família. Exato. A gente tem que ter aquele equilíbrio, né, do tripé, né? O espiritual, o profissional e o pessoal, né? Sim. Se você estiver desequilibrado, você cai. Um desses estiver desequilibrado, acabou. Então você tem que tentar manter o equilíbrio entre essas 3 áreas da sua vida. Só que a gente às vezes está tão inserido que a gente não consegue Mas isso é falta de percepção, tipo assim, acho que é falta de cuidado próprio. Sim, tipo, a gente vai, né, naquela manada, naquela bola de neve. Que dá conta. Que eu sou super mulher, super homem, aquela coisa Mulher Maravilha, mas não. Nós somos seres humanos e a gente tem nossos limites, né? E a gente tem que respeitar eles. Eu sinto assim, eu não consigo na minha vida viver uma utopia de dizer que eu serei equilibrado. É o Diogo, eu não consigo. Também acho que não existe equilíbrio. O que eu consigo é diferente, o que eu consigo é assim, abrir mão de algumas coisas em função de outras. Tá. Então, assim, eu estou num projeto, um evento, ou um projeto novo, um lançamento digital, que você é da área digital. Eu fiz 70 lançamentos em 4 anos. Que surreal. Hoje, eu olho e falo, para que eu preciso fazer 70 lançamentos em 4 anos? Hoje, eu vou olhar e vou falar, cara, eu vou concentrar, vou fazer... Quando eu tiver no lançamento, eu estou ali inserido, né? Só para quem não sabe que está ouvindo, um lançamento digital você tem que cumprir 200 itens para poder você fazer um lançamento que pode dar muito bom, pode dar muito ruim. No meu caso, eu fiz muitos, então assim, muitos deram muito certo e outros deram muito ruim. Então, o resultado vem, porém, hoje eu olho e falo, cara, eu estou no lançamento, então esses dias eu vou sair um pouco do meu limite. Mas também assim, não deixo de almoçar. Tá. E eu que faço minha comida. Eu e minha esposa, a gente cozinha todos os dias. Cara, dentro dos nossos critérios, eu vou me dedicar um pouco mais a isso.
pode ser que eu durma um pouco mais tarde, pode ser que, cara, talvez eu, ao invés de ir quinta correr na praia, eu vou na sexta, né? Eu coloco os meus Você tá critérios. conseguindo. Consciente. É. Agora, eu entendo também que acabou um evento meu, eu necessito viajar. Sabe? É uma pausa Cara, necessária. assim, é meta. Eu tenho meta, eu tenho que viajar todos os meses, é uma meta. Às vezes eu não compro, mas é uma meta. E depois do evento, não é nem meta, é uma necessidade. Porque, assim, eu sou muito intenso. Então, assim, se eu continuar inserido naquilo, eu não consigo desligar. Eu preciso, sabe, eu não posso desligar o Windows, eu tenho que tirar na tomada, entendeu? Então, assim, cara, nem que seja uma viagem, sei lá, de um dia que eu saia daqui e vá para Petrópolis, ou pego um avião e vai para outro lugar. Cara, tem que sair daquele local. E eu percebo assim, o empreendedor, ele geralmente, ele vive em função da empresa. E ele tem sempre a esperança que vai chegar um dia que aquilo ali vai mudar. Então, cara, hoje o meu trabalho, eu voltei muito para empreendedores para cumprir essa missão. De, cara, você não precisa chegar numa doença para poder mudar a tua rotina. Você não precisa chegar numa doença para poder almoçar com seu filho naquela churrascaria. Porque você investe na tua empresa, que é mais caro do que aquela churrascaria para o teu filho. Você investe na tua empresa, que é mais caro do que aquela viagem que você promete para tua mulher que você vai fazer muito tempo e você não faz. Então, o que eu penso é, não existe um dia que vai ter paz. Não existe um dia que vai ter, né, uma tranquilidade ou tempo. É a forma que o cara administra a empresa dele, que é o que eu fazia lá atrás. A minha empresa chegou a um ponto que era infinitamente mais importante do que eu. Mas a troco de quê? A troco de que tiveram que te parar também. E depois, cara, impressionante, que eu comecei a ter essa consciência, o resultado aumentou. Porque eu tenho muito mais tempo para poder cuidar de mim, cuidar da minha mente. Então, assim, eu consigo pensar de uma forma diferente, eu consigo executar de uma forma diferente. As coisas se multiplicam, né? E agora, não é fácil. É aquilo. Você muda, por exemplo, para um novo projeto, você tem que dar foco. E aí você tem que equilibrar. Olha, tantos dias eu foco nisso aqui, depois eu vou parar, vou viajar, ou vou tirar uma sexta, vou tirar... Agora, eu não era assim. Eu era domingo a domingo. Nossa. Com toda a intensidade. E vibrando sempre. E, cara, só tomando porrada, né? Porque se for contar podcast de derrota, não pode ser horas. Tem que ser pelo menos uns 2 meses de podcast. E eu conto e ninguém acredita. Cara, é muita derrota. Mas não é uma, é muita derrota. Muita. Assim, é uma atrás da outra. Se quiser, depois eu... Mas isso também é muito legal. A gente pode marcar até uma segunda, né? Pra gente... Esse tema também é legal, porque as pessoas gostam de derrotas. Sim, porque a gente aprende com elas também. a gente Cara, mas são muitas. Muitas coisas. Os fracassos, os erros, onde porque aprendeu, a gente se né? sente humano Com que quando a gente escuta que você caiu. Muitas né? vezes. Fulano caiu. Ai, que bom, não sou só eu, não tô sozinha. Tem umas... Ó, só para fazer 6 em 7 foram 11 lançamentos. Meu Nossa, Deus. Para fazer 6 em 7. 6 em 7, porque todo mundo fala isso. 6 em 7, para quem não sabe, R$100 mil em 7 dias. A primeira vez que eu fiz, cara, foram 11 tentativas, mas assim, foram 11 tentativas dando o meu máximo. E, cara, não vem. Quando veio, eu falei assim, veio, legal. Maneiro, vamos lá, próximo. Porque você já tomou tanta porrada. Não vem. Pô, com funcionário, então, cara, se eu contar aqui, cara, já peguei funcionário transando na empresa, já peguei dormindo na recepção. Gente, é muita história. Eu nem entro nesse detalhe porque... Pois É eu gerencio funcionário de outros, né? história. Funcionário de condomínio, né? Então... É muita história. Isso faz parte. É verdade. E se a gente quer o resultado, a gente tem que conviver com essas coisas. Com certeza. Sim. Outra coisa pra gente também saber lidar, né? Pô, na hora que você visualiza algo desse tipo, é enlouquecedor. E agora, o que eu faço? Como é que eu É doido, né, cara? lido com isso? É muito. Agora, eu vou contar uma história só para poder a gente rir um pouco. Chegou uma mulher para trabalhar comigo e falou assim, eu tô 2 anos em depressão, por favor, me dá uma chance. O que você imagina que a pessoa que está 2 anos em depressão e quer uma chance? Como você imagina que ela vai trabalhar? Como você imagina? Com muita garra. Muito. Vai trabalhar muito que ela quer. Vai dar resultado ou não vai? Vai. Muito. A vida dela vai mudar? Vai. Beleza. Ela começa a trabalhar comigo. 1 mês depois, eu não consigo mais falar com ela. Eu não consigo. Não consigo. Eu juro, não consigo. Liga o telefone, não sei o que lá, não sei o que. Eu falei, tem alguém que mora perto, tá? Vai lá na casa dela e tal, não sei o que. Juro pra você.
Passam 3 meses, toca a campainha, eu abro a porta. Bom dia, Diogo. Ela entra pra sentar no lugar dela. Eita. Nada Não, aconteceu. será que não foi alguma coisa que ela apagou? Eu fiquei imaginando, você deve ter entrado no portal do tempo. Não, ela apagou. Gente, Ela apagou, Surreal. né? Não sabe o que aconteceu. Sim. Na hora que acordou. Cara, como se nada E eu lembrei tivesse que eu tenho um acontecido. emprego. Bom dia. nossa, que A mulher coisa. foi, aí sentou, aí eu falei assim, será que ela tá vindo trabalhar? Assim, tipo, sem dar nenhuma satisfação, nenhuma, assim, não falou nada. Falei assim, não, mas Você olha tá só, pra onde? você tá ligando o computador, você... Não, olha só, você tá 3 meses sem vir aqui, cara. Então eu tive uns probleminhas, eu falei, como assim você teve uns probleminhas, eu não consegui falar com você? Não, calma aí, para aí, desliga o computador, sai daí, vem cá, vem na sala de reunião. Aí a gente conversa e tal, não sei o quê. Aí sim ela entendeu que ela tinha que... Dá uma satisfação, né? Justificar a ausência. Cara, não entra na minha cabeça, não entra. Não, mas desculpa, mas não tem como. Eu não sei se isso é normal para alguém, né? Não, É muito normal, doido, não. né? Eu acho. Eu também. Mas é assim, né? A gente conversa, a gente lida, mas pessoas são pessoas. São. Sim. Cada um com o seu, cada um. E eu tenho uma teoria. A minha teoria é muito radical. Eu acredito 100% que cada um de nós faz aquilo que é melhor para si. Sim, com Tá. certeza. Sempre. Tá. E dentro Mas disso, tudo bem. não é pessoal. O cara vai fazer para ele. Pronto. Agora, dentro dessa teoria, entenda que as grandes empresas partem desse princípio. Então, o cara que vai lá fritar o hambúrguer do McDonald's, o McDonald's não está esperando que ele tenha bom senso para fritar o hambúrguer. Ele não está esperando que ele traga uma inovação. Ele cria o processo e fala, segue o processo. Olha, abre o hambúrguer, abri, coloca lá na colocou, agora coloca na chapa. Ele segue o processo. Então, o que eu vejo é o seguinte, você identifica a função, desenha o processo, explica o processo, grava vídeo do processo, faz a pessoa cumprir o processo. O bom senso, se vier, lucro. Se não vier, ela cumpriu o processo. Isso muda o jogo de um empreendedor. Porque geralmente a gente empreende falando assim, cara, se eu faria dessa forma, por que o cara faz da outra? Como é que essa pessoa que eu acabei de contar, ela consegue ficar 3 meses fora e voltar e falar bom dia? Porque assim, não entra na minha cabeça. Agora, as grandes empresas entenderam esse jogo. Não existe uma mágoa se a pessoa não fizer. Não existe uma mágoa se a pessoa processar. Aquilo faz parte. Aquilo é o melhor para aquela pessoa. Porque o que eu escuto é, Diogo, eu ajudei tanto, eu dei uma moto, eu ajudei a comprar a casa, eu botei meu nome para poder pegar empréstimo para comprar a casa e o cara tá me processando. Eu falo assim, querido, isso não é pessoal. É porque ele quer uma graninha para poder colocar um jardinzinho naquela casinha que você deu. Isso não é pessoal contra você, isso é a favor dele. Porque antes de você pensar que ele está te prejudicando, ele está se beneficiando. Sim. Só que isso é em toda relação humana. O cara me traiu. Assim, eu como terapeuta, né, formado em psicologia, eu atendo muita gente, né? Atendo como mentor, mas eu atendo também como terapeuta. Então, muitos casos de traição. O cara me traiu, ele não vale nada, porque ele fez isso para me prejudicar. Aí eu olho e falo assim, ele não fez isso para te prejudicar. Ele fez isso porque talvez aquela forma foi a forma dele ser feliz com a maturidade que ele tinha naquele momento. Eu não estou falando que está certo. Mas o que eu estou falando é que não é contra você. Não é você nas suas questões sexuais ou no relacionamento. Não, cara, é um problema dele, não é seu. Ou é um problema dela, isso não é seu. Eu sou muito procurado por isso. Diogo, tive uma traição. O que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, cara. Você fez o que você podia fazer. A traição, a pessoa buscou o benefício dela. Pra ela. Com a maturidade que ela tem. Óbvio que dentro de um casamento tem responsabilidades em comum, mas se você continuar se culpando, cara, não dá. Porque a maior culpa não é o que o outro fez com você, a maior raiva não é do que o outro fez com você. É sempre a sensação de idiota. No empreendedorismo cara, eu botei esse sócio e a coisa não aconteceu. No casamento cara, eu fiz de tudo e Não rolou. 15 anos depois, isso é humano. Agora, o ponto volta para minha teoria. Não espera o bom senso da pessoa, faz a sua parte. Porque quando a gente faz a nossa parte, a consciência fica livre. Quando a gente não faz a nossa parte, aí não dá. Verdade. Aí não dá. É verdade.
Olha, isso aí já é motivo para um outro, hein? Porque isso, então, aí é sensacional, né? Porque Sim. a maioria fica quebrando a cabeça e vai continuar quebrando a cabeça, porque o problema não é seu, tá lá na outra cabeça. E não é pessoal. Não é, pessoal. E fez e vai fazer de novo e você vai continuar sem entender. E aquele processo ali é o melhor para a vida da pessoa naquele momento. Uhum. Ela tá pedindo 70 mil. Cara, mas eu vou pagar 3 porque é o que eu devo. Cara, você não tá entendendo. Ela não tá pedindo 70 mil para te sacanear. Ela tá pedindo 70 mil porque é o melhor para ela. É simples. Tá e isso muda, né? Muda, né? Porque a pessoa, quando você vê que não é pessoal, fica mais leve, né? Fica. Isso deve ser uma chuva, né? Sim. É. Caramba. É. Não, e fica mesmo. Parece que a gente vive até melhor. Né? Porque a gente tem uma certa mania de perseguição, inclusive. Né? Tá fazendo porque não foi com a minha cara, tá fazendo porque... Nossa, mas esse assunto aí a gente já pode marcar outro. Com certeza. Bom, pra gente fechar, eu queria que você desse, vocês dois, né, cada um de cada vez, uma orientação ou um insight para que empreendedores e empresários façam mais networking. Qual conselho que vocês dariam? Insight... Fazer mais network? Fazer mais network daquele que funciona, de fato. Que você sai... Sim, é você participar mais, né, de eventos, ser visto, né? Ser visto e agregar valor na vida de outra pessoa. Então, a pessoa tem que ter isso dentro dela, né? É ser interessante, não ser interesseiro. Né? Então, assim, se eu tenho algo que agrega valor, que ajuda outra pessoa, eu sou uma pessoa interessante naquele ciclo, naquela comunidade, daquele network. Entendeu? Então, eu aconselho ser isso, aconselho ser uma pessoa interessante e servir o próximo. Que com certeza, naturalmente, as coisas vão acontecer para você. Existe uma teoria que é a teoria de Pareto, que fala 80-20, 80-20, 80-20. Então, por exemplo, geralmente você vai numa empresa e 20% dos clientes são 80% do faturamento. Eu diria para as pessoas que querem empreender ou já estão empreendendo, que coloque esse teorema em prática, 20-80. 80% do tempo é venda, é networking, é palestra gratuita para poder as pessoas te conhecerem, sessão gratuita para as pessoas te conhecerem, consultoria gratuita para as pessoas te conhecerem. Faz a primeira consultoria gratuita e depois você cobra. Faz a primeira sessão gratuita e depois você cobra. 80%, se divulgar, é fazer uma live, fazer um vídeo, fazer uma palestra. 20% do tempo é a operação. E o que eu percebo? Quando um advogado abre um escritório, ele foi treinado não para ser advogado, ele foi treinado numa faculdade de direito. É técnico. Então, a advocacia é captar cliente, é negociação, é oratória. São temas que dentro de uma universidade não são falados. Não tem. E não serão, porque o papel da faculdade é a teoria. E tá tudo certo, isso já faz parte. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. Não então, é que tá errado, né? Não, é teórico. Agora, a gente precisa entender o seguinte, numa visão cultural onde a faculdade ela é ultravalorizada, é como se você entrasse na faculdade e ali você já fosse empreender e ter sucesso, como se fosse um caminho. Ou se você fosse entrar na faculdade, você entra num emprego, você vira presidente de uma empresa, acabou. Não é. Cara, eu diria que a faculdade é uma das inúmeras formações para que isso aconteça. Então, quando a gente muda a mentalidade para colocar 80% do tempo divulgando, fazendo marketing, aí a gente muda o resultado do negócio. Porque foi assim que eu mudei a minha vida. A minha vida sempre foi de, cara, fazer, sempre com foco na divulgação. Eu lembro que eu dava uma palestra no centro do Rio, era um café da Livraria Saraiva, era na Rua do Ouvidor. Eu fiquei 2 anos palestrando ali. Muito boa. Tinha semana que tinha fila para poder a galera assistir minha palestra, a galera voltava para casa. Tinha semana que chovia, eram 2 pessoas, eu dava a mesma palestra. Não o mesmo conteúdo, mas eu digo a mesma intensidade, a mesma... Para 2 ou para porta lotada. Isso eu vou te falar que é para poucos. Eu conheço pouca gente que faz com a mesma intenção quando tá com sucesso, quando não tá sem sucesso, quando tá com dinheiro, quando tá sem dinheiro. Eu posso dar 2 exemplos aqui de histórias que são muito legais. Eu gosto muito de fazer cruzeiro.
Eu fiz um cruzeiro que tinha um cara dando aula, eu não sei o nome, eu não sei se é aula de dança ou é lamberóbica. É uma aula que o cara dança e todo mundo Vai dança. imitando. Aí eu fui e eu era a única pessoa abaixo de 80 anos fazendo a aula. Eu e o professor. Porque os cruzeiros que eu faço geralmente são cruzeiros, né, de jovens. E aí eu tô lá, e o professor eram os únicos que tinham abaixo de 80 anos. Então, ele falava assim, vai. Ele fazia assim, a mão, ele já tinha feito 3 vezes com a mão. E tinha gente Eu tinha feito uma. As senhorinhas, nenhuma tinham feito, entendeu? E aí, ele terminava a música, yes, are you ready to the next? Vocês estão prontas para a próxima? Eu estou muito alegre. Cara, ele estava dando aula como se a galera tivesse no ritmo todo mundo dele. estivesse acompanhando. Aí eu vou dar um outro exemplo de um outro cruzeiro. Tem uma música da Tina Turner que é Rolling, Rolling. Aham. Aí imagina um lugar com no máximo 10 pessoas. 10 pessoas. Essa mulher começa a cantar a última música do show. Ela fez o show inteiro dançando. No último, ela canta. Cara, eu juro, é como se ela estivesse no Maracanã, cantando pro Maracanã lotado. Ela canta, todo mundo aplaudindo, ela de pé. No final, ela faz um espacate assim, ela abre a perna, ela desce, e aí ela levanta de novo, e ela fala... Cara, por que eu tô contando essas 2 histórias? Eu contei a minha história lá da Livraria Saraiva. Porque antes de você trabalhar pro outro, você tem que trabalhar pra si. Ela não estava cantando para 10, 20, 100, 200. Ela estava cantando para Prazer ela. dela. Ela estava curtindo aquele momento que ela estava fazendo. O cara lá que eu botei o apelido de Big Smile, porque tudo ele fala, Big Smile, a velhinha quase morrendo assim, Big Smile. E o cara, ele tava ali dançando para ele. Sim. Depois eu fui lá falar com ele, eu falei, cara, tua energia é surreal. Eu falei, cara, você gosta do que você faz? Ele falou, não gosto, eu amo. Perfeito. Que legal. Então, o que eu diria é isso. É você colocar 80% colocando intenção na venda. Porque eu vejo que as pessoas não gostam de vender. As pessoas não gostam de prospectar. Cara, se você não gosta de vender, você não gosta de prospectar, você vai olhar para isso como uma obrigação. Você não tem que olhar para isso como uma obrigação, tem que olhar como dever. Sim. Isso faz parte do jogo. Então, cara, já que faz parte do jogo, se diverte. Vai visitar a empresa de uma pessoa que você acabou de conhecer, marca um café com a outra. Cara, eu sinto assim... Uma das coisas mais incríveis no empreendedorismo é você cultivar a tua liberdade. Se você fica na operação, Concordo. se você troca esse tempo, olha, 20% operação, 80% venda, relacionamento. Agora, se você troca, 80% você está na operação, cadê a tua liberdade? Aí você não consegue tirar férias, aí você tem que trabalhar sábado e domingo. Óbvio, tem o seu tempo para que isso aconteça, mas se você entra com esse pensamento, eu tenho que vender 80% do tempo, você vira o jogo do resultado. Porque assim, a operação, ela tem que sair. Você bota um sócio, bota alguém para treinar, treina 50 pessoas para aquele lugar até uma ficar. Mas se você não sai para vender, ninguém vai vender por você. Com certeza. O difícil verdade. não é fazer, é vender. É verdade. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez stand-up? Que é isso? Comédia? Não, nunca fiz, não. Não mesmo? Não. Assim, nenhum Não, para ajudar na Eu palestra? cantava em musical. Não, mas na palestra eu conto piada, mas musical... Você fez Não, teatro? porque No tem teatro eu fazia teatro palestrantes. musical. Ele fez teatro musical. Eu fiz aí teatro facilita. musical, mas nunca palestrei sobre Não. isso. Mas eu conto piada. Porque eu conheço palestrantes que fizeram para auxiliar na palestra. Aham. Tá? Como se fosse, vai fazer oratória, vai fazer não sei o que lá, vai fazer um cursinho de stand-up. E aí as pessoas, elas conseguem segurar mais a atenção, Da inclusive. plateia. Quero agradecer vocês pelo convite, por terem aceitado. E falem ali pro público onde vocês podem ser encontrados. A pessoa quiser ter um relacionamento um pouco mais próximo com vocês. Perfeito. Se você estiver precisando de algum serviço dentro do seu condomínio, alguma consultoria condominial, ou saber alguma coisa sobre mulheres, né, maduras, saber alguma coisa assim, como começar a empreender, né, eu sendo madura, tendo todos esses meus conhecimentos, essas minhas habilidades, eu posso te ajudar. Tá? Meu telefone de contato é 21 9796 28899 e o Instagram é @fácil_assessoria com 2 S _condominial. Muito obrigada, tá? Boa noite, gente. Mas vocês também vão poder localizá-los quando a gente Colocar o link aqui embaixo. Porque a fala é rápida, nem todo mundo pega, mas a gente coloca aqui embaixo. Então, meu contato é Diogo Hudson, Escola de Heróis, Diogo Hudson, Escola de Heróis, Diogo Hudson, Escola de Heróis.
A Escola de Heróis ajuda empreendedores a venderem mais através de 5 pilares. O primeiro deles, o marketing digital. O segundo, o modelo de negócio. O terceiro, o processo de vendas. O quarto, a inteligência artificial. E o quinto, a gente fala exatamente sobre inteligência emocional e mudança de mentalidade. Então, se você quiser vender mais, existe um workshop chamado Vendas Sensoriais. É só você acessar o Instagram, Diogo Hudson, Escola de Heróis, e você vai saber mais. Maravilha. Obrigado Ótimo. pela oportunidade. Obrigada pelo Fátima, convite. Agradece. pelo convite. Obrigado a vocês aí pelo carinho, Obrigada pelo a papo, você. foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada a Obrigada, vocês. obrigada. Realmente a gente nem vê a hora passar. E Mônica, onde você pode ser encontrada? Eu posso ser encontrada no @poderpod e posso também ser encontrada no @M2CPGestal, sem o tio, claro. Sigam, compartilhem e conta pra gente o que vocês querem ver no próximo episódio. E, Nath, conta um pouco pra gente onde você Pode ser se encontrada. encontra. Bom, além do Poder Pode, no @Nath Sampaios com S. E a gente quer agradecer também aos nossos patrocinadores. Vai lá, Thiago. A Papelaria Carta da Mori e a Produtora Ideal. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo episódio. A gente espera lá. Tchau! Tchau.